episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares. Eu sou Solange Cardoso. E juntas aqui dos Estados Unidos, mais diretamente da Flórida, convidamos vocês mais uma vez para seguir com a gente e conhecer uma história de pura inspiração também. Ele está aqui há pouquinho tempo, mas ele já viveu tanta coisa e tem tanto que ele quer viver que vale a pena você ficar aí. De alguma forma, essa história vai inspirar a sua vida, não é, Sol? Exatamente, Quem é? Vanessa. Quem é? Então, hoje nós estamos com Helenilton Jardim de Jesus. Ele tem 38 anos, solteiro. Ele nasceu na cidade de Itanhé, no interior da Bahia. No Brasil, ele era profissional de educação física e administrador de empresas. Nos Estados Unidos, há 3 anos, ele, quando chegou, começou a trabalhar na construção e hoje trabalha como personal trainer. A cidade é Itaém, é isso? Itaém, na Bahia, não é? Itaém. Itaém. Tá certo. Olá, bem-vindo! Conta pra gente aí o que você tá trazendo. É um prazer ter você aqui com a gente. Seja Claro. muito bem-vindo, Helenilton. Muito obrigado, Solange. Muito obrigado, Vanessa. É um prazer poder participar desse podcast. Já sou um telespectador, né, do trabalho de vocês. E vamos lá, conta um pouquinho da minha história. E é uma honra pra gente, porque todo projeto que a gente começa, não só o seu, né, como o nosso também, a gente sempre espera que as pessoas prestigiem de alguma forma, né? Porque quando você pensa em fazer algo para a comunidade em geral, você está querendo agregar, né? Levar conhecimento, ajudar as pessoas de alguma forma. E assim nós fazemos também esse trabalho para que de alguma forma ajude também as pessoas, inspire, dê direção, né? Dê esperança. Então, se você é novo aqui, aproveita, segue o nosso canal, ativa o sininho, compartilha, deixa aí a sua pergunta para mim, para a Sol, para o podcast em geral, para o Helenilton, que hoje ele vai contar um monte de coisa legal aqui pra gente. Vamos lá. Então vai, direto da Bahia, quanto tempo lá? Bem, eu nasci em Itanhém e tenho 38 anos e morei 35 anos diretamente da Bahia e saí. Da onde veio esse sonho, esse pensamento de vir para os Estados Unidos, Helenilton? Olha, é bastante interessante porque eu nunca tive sonho de vir para os Estados Unidos. O meu cunhado, ele morou aqui por 20 anos. E desde o ensino fundamental, a minha cidade, no período assim dos anos 2000, as pessoas vieram assim de forma exagerada para aqui para poder tentar uma vida, Tentar né? uma vida nova. E aí o México, nessa época aí, era bem falado, né? O povo que tinham condições tentavam. E aí, Isso na época de 2000? 2001. 2001. E é tão interessante que os meus colegas, eles tinham um sonho, né? Porque na década de 80, muitas pessoas vieram para os Estados Unidos. E tinham colegas que, nas nossas aulas de história, geografia, eles traziam os mapas. E aí, o sonho de todo mundo era atravessar a fronteira. E o pessoal via, falava, é perigoso, mas ficava aquela história de sonho americano, né? E todo mundo se alimentava desse sonho, né, de vir para os Estados Unidos. Quando você fala isso, de que era um sonho, olhar aquela trajetória, parecia um mapa do tesouro, né? Pelo que você está falando, né? É um desafio para as pessoas. Olha, é difícil, mas não é impossível. Então ficava aquela coisa na cabeça, toda uma fantasia que muitas vezes se tornava realidade, ok. Mas por que você acha que o primeiro pensamento não é vamos tentar tirar o visto? Olha... O que você acha? Porque eu moro numa cidade do interior. Tá, Então, interior da Bahia lá. A informação, ela demorava a chegar. E, assim, poucas pessoas tinham acesso. Então, pra gente, quem já vinha de São Paulo, já era uma questão interessante, né? Porque São Paulo, uma grande metrópole, as pessoas eram bem-sucedidas de irem para ali. E aí, aos poucos, algumas pessoas vieram para os Estados Unidos com visto. E essas pessoas que vieram para aqui, para os Estados Unidos, elas investiram na cidade e o pessoal começou a falar, dá dinheiro. Vale a pena. E aí o povo tentava o visto e não conseguia, porque era difícil. Entendi. Mas pelo que você está dizendo, então tentavam como primeira opção. Fronteira, México era uma segunda opção. Se não der certo o visto, é isso? Sim. Poucas pessoas nesse período estiveram aqui. Tanto é que as pessoas bem-sucedidas na cidade, elas hoje têm 20, 30 anos
de América, e aí investiram lá na cidade. Então, se tornaram referência. E aí começaram a falar sobre a questão do México, né? E aí o pessoal via que era difícil, então era praticamente impossível, era só para rico. E o pessoal tentava. Entendi. E naquele tempo o pessoal, poucos conseguiam. E aí veio um período que as pessoas começaram a conseguir os vistos. E aí começou a abrir, né? Mas Abrir a mente. isso foi uma febre nos anos 2000. Sim. O Helenilton, qual foi o motivo que fez o Helenilton começar a pensar em vir para os Estados Unidos? O Helenilton já estava numa outra fase, numa outra época, já estava estabilizado no Brasil. Já, assim, eu vim de família humilde, né? Então, o recurso que eu tive foi por meio da educação, né? Eu entendi que a educação, ela tem a chave, né? Que abre todas as portas. E aí eu comecei a estudar. Pelo fato de ter uma família bem humilde, eu tive que estar ali ajudando, né? E não veio, assim, na minha ideia, na minha imaginação. Distante. Era Era um distante. sonho distante pela realidade que você vivia, é isso? Sim. Entendi. E aí eu terminei o 2º grau e resolvi estudar. Comecei a fazer curso em telefones, telemarketing, introdução à administração. E aí veio a oportunidade de cursar administração de empresas, né? Eu fiz administração de empresas com gestão e marketing. Aí as portas começaram a se abrir. E aí eu me destacava e conseguia oportunidade de emprego. Os professores, às vezes, queriam, por ser humilde, me colocar num banco. E às vezes não dava certo, queriam me colocar no Banco do Brasil. E aí, Bradesco, Correio. E aí, por ser humilde, não tinha tanta informação. Uma hora era por conta da idade, outra hora porque não tinha carteira. E aí não dava certo. E aí, assim, por não ter, assim, pessoas que se importassem em dar uma oportunidade, então eu tive que desenvolver minha própria oportunidade. Então, eu fui ter que trabalhar humildemente para poder conseguir meu espaço. Você criou Sim, as oportunidades. sim. Aí eu fui começando a entender o que precisava. Então, quando eu me formei em administração, tive a oportunidade de trabalhar na Motorola. Eu não fui porque queria ficar assim perto da minha mãe e do meu pai, né? Pela questão da humildade. Então, eu fiquei mais para poder ajudá-los. E quando eu já estava terminando o curso de administração, só voltando um pouquinho, aí eu passei no vestibular da Faculdade Estadual de Educação Física, né? Porque educação física para mim sempre foi um sonho, né? Eu sempre gostei de esporte. E aí eu fiz licenciatura e aí, nesse período, eu praticamente terminou uma faculdade começando a outra, então foram 2 ao mesmo tempo. O meu cunhado estava aqui nos Estados Unidos e aí ele me mostrava, tenta o visto. O pessoal tá conseguindo. Só que isso não entrava na minha cabeça. Só que eu continuei trabalhando e aí eu consegui por meio da minha faculdade de administração de empresa uma vaga para poder ser supervisor da venda direta do Boticário. E aí eu já estava ali na oportunidade de trabalhar na escola do estado com educação física. E aí eu comecei a perceber que eu tinha ali os requisitos para poder tentar o visto. Então, por trabalhar e ter os requisitos, eu já conseguia ali ver que poderia ser um sonho próximo, né? E nesse período aí, eu terminei a escola do estado. Eu tinha um contrato de prestação de serviço temporário, na época chamado de PST. E aí parou, e por eu fazer licenciatura, eu tinha que fazer o bacharel, que era separado. Que eles antigamente chamavam licenciatura plena. Aí eles separaram a licenciatura do bacharelado. E agora, no trabalho na área de saúde, eu tinha que ir para um curso da área de saúde. Como não tinha educação física de bacharel, eu fui num curso similar, fui fazer fisioterapia. E foi então que veio a oportunidade de estar na academia, por já ser administrador, e eu fui trabalhar. E quando veio a questão da política, eu tive a oportunidade de trabalhar como professor. Na verdade, eu ia trabalhar na área de saúde. Aí me colocaram para trabalhar em uma escola. E aí, eu estava administrando a academia com um contrato ali de servidor público. Eu falei assim, eu tenho os requisitos, né? Eu tenho o salário que dá para poder ganhar, que dá para poder tentar, né? Eu vou tentar custear e eu vou tentar. Aí eu pensei, eu estava no meu quarto, é incrível que se eu trouxesse, eu ia mostrar o passaporte para vocês. Eu estava num pensamento no meu quarto um dia que... Eu falei assim, olha, eu já tenho carro, eu já tenho moto, tenho os meus negócios, né? E aí, poxa, eu não tenho um passaporte. Aí eu falei assim, eu vou tentar o visto. E aí, agendei com o cara passaporte. E aí, já vi a questão do visto, vi quanto é que gastava, fui a São Paulo. E aí, se eu mostrar para vocês, não foram 40 dias com o visto na mão.
Isso Naquela foi época era uma muito viagem. rápido, né? Quando você falou dos requisitos para tirar o visto e que você falou, eu acho que eu vou conseguir realizar esse sonho. Você acha que o visto americano é um sonho para muita gente? Sim. Eu convivi, Então, nesses 40 dias, você realizou seu sonho, foi isso? digamos que sim. Até Quando porque, te falaram, você foi aprovado. olha, querendo ou não, quando você vem para uma entrevista, né? Você fica numa nervoso, expectativa, né? Fica num nervosismo, né? E assim, para quem não me conhece, quando eu vou fazer alguma coisa, principalmente pode ser simples, mas eu estudo um negócio ali umas 20, 30 vezes. Então eu decorei aquele script todo. Ah, é simples. Então assim, você vai... E era o script da sua vida, era um Sim, resumo ali da sua sim. vida, né? Então, não tem muito o que ficar... E eu sou muito de imaginação, né? Porque, falar até um pouco assim da parte de ser professor, a criança, na sua parte educacional, ela trabalha com a questão de imaginação. Então, assim, você pode observar, né? A criança, quando ela tem a imaginação fértil, ela desenvolve essa parte da sua inteligência para poder resolver as coisas. Ela consegue transformar ali aquela imaginação, né, em realidade. E aí você pode perceber, quando você tem uma condição financeira favorável, o pai dá o brinquedo, aí você brinca com o brinquedo. E ali pode ser um carrinho, uma boneca. E quando você vem de família humilde, você não tem condição de ter o brinquedo. Aí então você faz a brincadeira. E aí É onde a imaginação flui, né? flui. Então eu comecei a colocar minha mente para poder fluir. E aí fala assim, olha, eu vou no YouTube, eu vou olhar como é que faz essa entrevista, eu vou olhar os aeroportos. E aí eu comecei a imaginar. E assim, Deus trouxe essa realidade assim, de pensamento que não foi lá da infância onde eu pensei, e já estava na fase adulta para poder imaginar essa possibilidade, né? E talvez as pessoas, a maioria não acreditam nessa questão de religião ou religiosidade, alguns podem caracterizar dessa forma, mas no ano de 2017, uma irmã orou e falou para minha irmã que eu iria atravessar o oceano, né? E para vocês terem ideia, eu nunca tinha viajado de avião. Foi a primeira viagem. Sim. A primeira viagem de avião foi para os Estados Unidos. E aí, o que acontece? Foi realmente, assim, o Senhor Deus proporcionou para mim conseguir, por meio dos meus próprios esforços, né? E aí, tudo que eu fiz, que eu havia feito em faculdade, em curso, me deram, assim, a base, né? Para poder substanciar esse sonho, né? E trazer em matéria viva. E aí, para vocês terem uma ideia, eu não fiz na parte mais fácil, que o pessoal vai ter cheio de freitas e contato com a agência. Eu fiz por conta própria. Aí... Então, tudo que você aprendeu em algum momento da sua vida, você usou naquela ocasião. Na prática. Sim. Né? Falou, é o momento de juntar várias coisas que eu aprendi e usar agora. Sim, e assim, não vou dizer, eu preparei e vou fazer. Deus colocou em meu coração e aí aconteceu. Não tem como explicar, sabe? Assim, é porque eu fiz a faculdade, tenho dinheiro e tá pronto. Eu observei dessa forma, mas tem muitas pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto e não conseguem. Uhum. E aí, para poder finalizar, eu fui e Deus proporcionou para mim ter... Na hora que falaram para você, seu visto foi aprovado. Qual é o pensamento que veio na sua cabeça? Deu certo. Sim, eu tava muito nervoso, né? Apesar de por dentro, muito nervoso. E foi bem tranquilo, ele me fez 7 perguntas e eu tinha estudado o script e as pessoas colocavam um monte de dificuldade. E assim, eu gosto de coisas difíceis. Porque as coisas fáceis, as pessoas conseguem, elas não têm mérito. Então, assim, quando você consegue algo que é difícil, primeiro você exalta o nome de Deus, em primeiro lugar. Porque nós somos pessoas simples e aí Deus nos dá a oportunidade, ou nos coloca entre pessoas que, para a maioria dos colegas, né, que convivem conosco, eles não acreditam. E assim, minha vida é baseada nessas questões. Então, Na sua fé também, né? muita fé. Eu tava com medo, né? Você Mas planeja, você estuda, mas a fé tá ali com você, Sim. lado a lado. Na administração de empresa eu aprendi. Planejar, fazer, verificar e agir. Então, a fé, ela nos proporciona alcançarmos os nossos sonhos. Então, e a fé, ela precisa de oração. E a oração é você orar e agir. Então,
tem que ter o esforço, né? Então, Sim. assim, eu aprendi. Mesmo se eu tiver medo, eu vou com medo assim mesmo. Mas quando o Helenilton, lá no quarto dele, parou e pensou, já tenho carro, já tenho moto, vou tentar o visto. Foi, conseguiu o visto. Já tinha planejado, ok, tenho visto. O que eu vou fazer agora? Ou não, agora eu vou para os Estados Unidos. Olha, primeiro, antes de tentar, eu liguei para aqui para uns colegas e aí eles tentaram me ensinar. Você vai fazer da seguinte forma. Aí mostrou para mim, então assim, vai contratar uma agência, fazer assim, vai colocar dinheiro, vai tirar. Aí eu falei assim, poxa, eu fiz administração de empresa. Ele tá mostrando para mim que é de uma forma. Eu já observei aqui, então eu peguei as informações que eu tenho. Você está falando isso em relação ao visto ou planejamento para vir? Desculpa, não entendi. Desculpa. Eu realmente falei, vai ter que fazer o corte. Eu falei. Não tem corte, do não. resultado da viagem. Vamos lá. Não, com relação à viagem, então vamos recapitular. O Helenilton decidiu que ele estava na hora de ele fazer o passaporte e o visto. Uhum. Visto na mão. Visto na mão. Esse pensamento de vir logo para os Estados Unidos, ou ele, então agora que eu tenho visto, eu vou parar e vou planejar como fazer. Quanto tempo do Helenilton receber o visto até ele entrar naquele avião pela primeira vez? Ou a imaginação do Helenilton já tinha desenhado tudo ali, só estava esperando o visto na mão. Não, eu imaginei por etapa e com 45 dias eu já viajei para os Estados Unidos. Então foi rápido. Tava planejado já. Já Não, estava. não. No inconsciente já estava. O que acontece? Como eu disse. Aquela brincadeira de criança, aquela imaginação, aquilo ali já estava acontecendo alguma coisa. Uma sementezinha que já estava plantada. Sim, o que acontece? Quando eu falei de tentar o visto, os meus colegas, eles não estavam acreditando que eu iria conseguir. Que ia conseguir. Só que eu tinha uma substância dentro de mim, né? Que é a fé que Deus coloca, que ia dar certo. E aí, eu falei assim, primeiro o visto na mão, depois a viagem. Então, eu já comecei, eu Já já... estava com a mala pronta. Fala a verdade, Helenilton. Fala a verdade, que já tinha metade das roupas ali dentro. Ô, mãe, essas aqui a senhora não mexe, não precisa nem lavar, que já estão prontas. Já está pronta para ir. Mas isso é legal também, quando a gente entra nesse assunto, porque não é só planejamento, é um sonho que já está ali. E é um sonho que você acredita já, que vai dar certo. Olha como é o seu subconsciente, a sua fé. Ela te entrega isso também. Sim, o que acontece? Por incrível que pareça, se eu mostrar para vocês, meus colegas duvidaram. E aí eu já vim com o visto na mão. E eu fui lá e postei o papel. Papelzinho branquinho, né? Geralmente o rosinha quando você é negado. E aí o pessoal dos Estados Unidos, não, tira isso daí, porque é difícil de você conseguir um visto. E quando eu consegui, o pessoal que duvidava de mim... Que falou que talvez sozinho você não ia conseguir? Sim, eu falei assim, ó, eu tenho um Deus. Então, se eu tenho um Deus, ele me deu inteligência. Porque lá na minha infância, quando eu precisei de ajuda, as pessoas não vieram para poder ajudar. Então, eu tive que trabalhar para poder entender. Então, assim, E você já era maduro também, né? Você tava o quê? Uns 33, 34 anos? já. Já sabia o que Já você era um queria? homem. Já, sim. Desde cedo, muitas responsabilidades. Aí eu conversei com eles, falei assim, ó, eu vou para aí, posso ficar na casa de vocês? Pode sim. E aí pronto, então, beleza. Eu vou comprar a passagem. E aí pronto. Você veio direto pra Flórida? Direto pra Flórida, para aqui, para Porto Santo Lúcio. Ok. Aeroporto, qual aeroporto você chegou? Olha, o Forte Lauderdale. Eu não pertinho. sabia nem falar o nome. Uma hora e pouco daqui, né? Aham. Então, quando você fala de todo esse processo que você fez, de tentar sozinho, de que é um sacrifício sim, de que você tem que planejar, estudar, colocar a sua fé ali também, tudo isso é um esforço e ele tem que ser levado em consideração. Porque muitas pessoas escolhem de outra forma, não que seja mais fácil ou mais barato. Às vezes não é mesmo, nem mais fácil nem mais barato. Muitas vezes Mas é muito caro. tem um risco, tem uma consequência. Então, por mais que a gente estava falando de como era, de como as pessoas planejavam, ninguém aconselha ninguém fazer isso. A sua segurança, a sua vida em primeiro lugar, né, Helenilton? Tanto é que você não pensou, em algum momento você pensou em vir por fronteira, ou você falou, não, eu vou tentar o meu visto. Eu tenho os requisitos, eu vou tentar meu visto. Nunca passou pela minha cabeça tentar a fronteira. Pela minha cabeça, eu sempre olhei a questão... Por quê? Porque eu Pelo tava histórico de que era perigoso, de que tem consequências negativas sim, ou porque você, não, eu tenho os requisitos e eu vou tentar. O que passou na sua cabeça para você tomar essa decisão? Que eu tinha os requisitos, eu iria tentar. Eu vim de um processo assim, eu tranquei meu curso de fisioterapia no 6º período
para poder administrar uma academia. E aí estava muito bem, então ali eu já estava noivo, então estava num processo ali de seguir a minha vida, estava muito bem, eu ganhava bem. E aí aconteceu de ter a dissolução, porque foi um negócio que faltou da minha parte ter me precavido uma questão de um contrato, porque eu confiei na pessoa que me empregou e eu me entreguei ali para um trabalho que estava tendo resultado, porque eu me dediquei bastante, né? E aí o cara passou um negócio para outro. Então eu vim de uma traição num negócio. Uma desilusão. Sim, e aí o que golpe, né? Foi um golpe. Quem faz isso não aplica um golpe, Foi né? um golpe. Aí o que acontece? Então tudo bem, eu vou usar mais uma vez a inteligência que Deus me deu. Sim. Aí, outra pergunta. Se naquele momento o seu visto não é aprovado, se ele é negado, você ia tentar a fronteira? Não. Você ia tentar de novo? Não. Você ia desistir? Não é que eu iria desistir. Como eu disse, não foi um sonho lá da infância de eu investir nos estudos. Então, assim, eu já havia me formado em administração de empresas, e aí já havia tido trabalho, e pelo fato de gostar da educação física, tive a oportunidade, eu vou fazer assim, eu vou trabalhar com o que eu amo, mas eu não abro mão da administração, que foi o que me deu base para poder resolver as minhas coisas, os meus negócios. E aí, assim, eu só tentei o visto por conta da traição que teve comigo na academia. Talvez se isso não tivesse acontecido, talvez Tava você lá nem até tivesse hoje. nem tentado. Estaria isso. lá até hoje. Então, assim, há males que vêm para bem. E nessa parte aí, o meu sonho americano, ele começou a aflorar, sabe? Então, de uma traição, o qual houve, comigo foi que despertou. E aí, eu vim em 2019, eu já estava fora, e eu tive que levar para a justiça. E o pessoal pensou assim, ele vai para os Estados Unidos e não volta, porque lá a cidade é uma cidade de pessoas humildes. E em 32 dias eu volto. E o pessoal pensou, eu tô noiva. Aí ele não casa. Eu voltei e casei. Então, assim, eu sempre olhei essa questão dos valores, né? A primeira vez que você veio, então você ficou Veio passear, turistar. turistar. De turista e conheceu a É cidade porque é um tempo tão curto, né? Que nem dá pra você fazer muita coisa também, né? Você mais conhece, mais passeia, vê como é, do que sente os seus pés no chão. Você não tem tempo pra isso. Não, né? e pelo fato, assim, como eu disse, eu estava noivo, então tinha um compromisso. E essa questão de casamento para mim é uma coisa séria. E tanto de negócio também, né? Então, eu vejo da seguinte forma, eu vou me dedicar. Eu não me importo com o que as pessoas vão fazer, porque elas vão mostrar o caráter que elas têm. Eu me importo com o que eu vou fazer. Então, eu voltei e casei. E aí, casado, eu voltei aqui 13 dias, porque eu tive proposta, né? Então, lá aumentaram mais um salário para mim, me deram uma coordenação, eles viram em mim o perfil administrativo, então eu segurei. Depois veio a pandemia, né? E com a pandemia, tive que ficar e mudar a forma. Então, foi nessa pandemia também que eu fui tentar um mestrado, né? E aí fiquei, poxa, eu vou fazer o mestrado, vou para os Estados Unidos, aí eu fui fazer 2 especializações. Então, eu não fiquei parado em nenhum momento. Aí eu me especializei em fisiologia do exercício e me especializei em personal training, metodologia de treinamento personalizado. E aí fazia minhas consultorias online e sempre quis usar o que eu consegui através dos meus estudos para a minha vida e fazer a aplicabilidade. Ok. E você consegue me dizer que se atrás de muitos golpes, decepções, desilusões, podem nascer grandes oportunidades, então? Sim. Sim. Muitas vezes a gente reclama que sofre golpe. É o famoso até um pé na bunda te joga pra frente. Sim. Né? É como flecha. Você vai para trás para poder pegar o impulso para ir para frente. Pra poder ir pra frente. Então, assim, eu não posso, de maneira alguma, reclamar. Só tem que agradecer, entendeu? Tudo que aconteceu comigo só me deu base para poder me sustentar e fazer com que eu crescesse. Então, assim, os Estados Unidos, eles me proporcionaram a solitude, porque você vem para um lugar onde está distante de família. Eu vim com um compromisso. Então, assim, eu honrar, né, as coisas com Deus em primeiro lugar, honrar pai, mãe, família. E aí, se você se entrega por inteiro para algo, com pessoas quaisquer que sejam elas, de quaisquer que sejam os tipos, e a pessoa vem te entregar por fragmento ou trair, então não merece. O que eu fui olhar?
eu tenho que olhar para frente. A minha luz, ela vem de cima, ela vem de Deus, porque eu não sou nada sem Ele. Eu tenho que encarar. E aí eu vi para aqui, tive muitos contratempos, né? Mas eu fui na fé e... Quando você chega, você é recebido, né? Você chegou veio em 2019, ficou 30 e 32 poucos dias. dias, voltou pro Brasil, veio a pandemia, ficou lá esse tempo todo se especializando e veio para cá de novo em 2023. 22. E aí veio para ficar. Vim para ficar. Já com as coisas resolvidas no Brasil, veio para tentar a vida Golpe aqui. tomado, vida resolvida. Cheguei, querida. Cheguei. Tô aqui. E aí, chegou, foi recebido por pessoas que você conhecia, Sim, te deram meus aquele amigos, suporte e sim. tal. Quais foram os seus primeiros movimentos, né? Você já tinha um lugar para morar? Já tinha quem te recebia ali, logo de início? Te deu um suporte? Sim, meus amigos, Quais né? foram os seus primeiros movimentos ali? Meus primeiros movimentos, eu já cheguei aqui, agradecer sempre a eles, né, que deram o suporte para mim, em especial meu amigo Evandro, né, citar o nome dele. E deu toda aquela base, né, que quando você chega nos Estados Unidos, você é bem recebido. As pessoas, elas realmente, elas acolhem, te ajudam, né. E aí eu comecei a trabalhar e minha experiência foi rápida demais. Já fui pro norte. O que você foi Começou a fazer? trabalhar no quê? Comecei a trabalhar na construção. E com 30 dias de trabalho aqui, eu já fui pro norte. Lá pro estado de Wisconsin. Você ficou na Flórida por 30 dias. 30 dias. Você não quis ficar aqui ou você teve uma proposta para ir para lá pro norte? Tive uma proposta para poder ir pro Wisconsin. norte. Tá, aí chegou e foi trabalhar lá também na construção. Sim. Aí lá eu comecei a observar o curso de personal training. Então, assim, poxa, eu já comecei a entender, poxa, eu tenho uns requisitos. E aí eu vou fazer esse curso. Eu comecei a olhar, como eu vi a questão do visto, né, pastor? Eu já sou profissional no Brasil. Poxa, eu fiz fisiologia, que é o funcionamento do corpo, já tem algumas bases, né? E aí você fica naquela questão do inglês. E comecei a namorar com aquele negócio. E aí retornei para Flórida, para Porto Santo Lúcia. E eu falei, vou investir nesse negócio aqui. Eu fui estudar. No Brasil, eu já tinha feito na educação física o curso de primeiros socorros, na fisioterapia os primeiros socorros, né? E aí eu vim aqui, você tem que fazer o CPR. E aí comecei, falei assim, agora eu vou viver os Estados Unidos. Eu vou começar a entender essa questão cultural. Então tinha uns hispanos aí que eu convivia, eu quero aprender espanhol, eu quero aprender inglês, eu quero aprender a questão da cultura, eu quero aprender a questão da economia. E agora, let's go. Eu quero viver Mas aí os Estados chegou Unidos. lá no norte, você foi aprendendo, mas em paralelo trabalhando para se sustentar. Sim. Ou você chegou com alguma reserva de dinheiro que tipo, eu tenho dinheiro só para estudar e não preciso trabalhar? Quando eu cheguei, eu tive que trabalhar. Teve que trabalhar. Então lá você ia para construção Ia pra também. construção durante Todos o os dia. dias. Sim. Muito diferente lá do norte daqui, da Flórida. O que você achou de mais diferente de lá? Que você pode falar pra gente? Lá no norte, muito frio. E assim, eu não posso dizer O pra lugar você... que você foi parece que é bem frio. Bem frio, fronteira né? com o Canadá. Frio com força. Nossa, poxa, lá, meu Deus do céu, lá eu vi cisne vindo do Canadá, vi urso. E assim, eu não posso dizer tanto assim do frio, porque quando eu fui pra lá foi no verão. Então eu peguei a neve ali 18 dias. E aí peguei um clima gostoso. E a diferença que eu pude perceber, lá no norte, tem bastante trabalho. Então se você é um profissional bem capacitado, dá para poder ganhar bastante dinheiro. Então, quando eu fui ali, eu tive grandes oportunidades de ir em lugares, né? Conhecer pessoas, inclusive famosos. E aí, para mim, tava muito tranquilo. Então, eu conversava com os americanos, vinha no campo de golfe ali, olhava ali, poxa, o presidente John Kennedy veio aqui. Aí eu comecei a usar os conhecimentos que eu tive. E aí, vinha no golfe aqui, Tiger Woods, e começava a observar. E aí, eu comecei a me vislumbrar, porque tudo é ligado ao esporte. Uhum. E aí... lá, o trabalho é um pouco diferente. Então, o pessoal que foi para poder trabalhar no taio é um pouco No piso, limitado. na cerâmica, né? Isso, na cerâmica. Tá. Lá o pessoal trabalha um pouco mais com madeira, né? E aí lá tem muito carpete. Pelo menos os lugares... Por conta do frio Até mesmo também, por né? causa do Precisa frio, ser mais térmico, assim, né? O piso, o cerâmica é muito frio, né? Sim, e aí, poxa, frio demais. Com o rapaz que tive a experiência de trabalhar lá nesse período,
foi somente tile Piso. e piso. Uhum. E às vezes fazer alguns banheiros, né? E aí o Helenilton volta por quê? O Helenilton volta porque, mais uma vez, as pessoas fazem planejamentos, elas não cumprem, né? Então, regressei. Você foi então, seduzido por uma proposta que te fizeram. E aí chegou lá na prática, não era aquilo. Mais uma vez enganado, né? E Mas aí, isso acontece muito, viu? Muito. Isso vale o alerta. Porque muitas vezes você chega aqui, você acredita em tudo que te falam. E como o Helenilton mesmo está contando pra gente, vai estudar, vai conhecer, vai se conectar. Porque o conhecimento que você adquire, ninguém vai tirar de você. E quanto mais você souber, menos vai ser a chance de você ser enganado. Exatamente. Não é, Helenilton? Então, sim, com certeza. então, às vezes, fica a Você dica foi com uma aí. proposta de trabalho que chegou lá que não era bem isso. Olha, eu fui com uma proposta de trabalho e com o passar do tempo foi reduzindo. Aí o que acontece? Com 3 meses, distante, no frio, divórcio, aí tem que arrumar as coisas nos Estados Unidos, no Brasil. Aí, assim, também vim com a questão, minha mãe, ela tem glaucoma e teria que fazer uma cirurgia nos olhos, né? E você tinha que ajudar financeiramente. Muita coisa. Aí o emocionalmente acaba abalando um pouco, mas eu tive que me sustentar. Por quê? Você está convivendo com uma pessoa que ela te faz uma proposta e só pode pensar que vai trabalhar em cima da sua vulnerabilidade. E aí, querendo ou não, falei assim, eu vou ter que aguentar isso aqui, ficar aqui, porque esse momento de solitude eu vou usar para poder aprender. Aí eu segui trabalhando. Então, assim, foi fazendo uma proposta e não cumpriu. Só que, assim, na cabeça do cara, ele tava me enganando. Na minha cabeça, fala assim, é um absurdo o cara fazer uma coisa dessa, né? Você tava ali só esperando mesmo o tempo que Esperando a você oportunidade tinha. para cair fora. Helenilton, 35 anos trabalhado no Brasil, trabalhado, estudou bastante, tem uma história, né? Uhum. Você conseguiu construir o que lá? 35 anos, não é isso, total? Você fala em questão de bens materiais. Financeiramente, estabilidade, o que você trouxe? Você precisou usar? Você tinha uma reserva? Eu quero saber o que um homem de 35 anos que estudou, trabalhou, né? O que ele adquiriu? O que ele adquiriu? Olha, eu adquiri conhecimento em relação a bens materiais. Eu, particularmente para mim, para poder desenvolver nos meus negócios, fui bancando meus estudos. Eu fiquei dentro da casa da minha mãe, né? Então você ficou investindo em você, Eu em investi- conhecimento. Eu investi em mim e, assim, meu cunhado veio para os Estados Unidos e ele ficou aqui 10 anos, né? Então, assim, por ser muito apegado à minha irmã, eu fui morar com ela. E o meu cunhado foi acometido de uma doença chamada esclerose lateralizada amiotrófica. E aí ele voltou doente. Então, assim, ficou um pouco pesado porque eu tive que tanto ajudar minha mãe quanto a minha irmã, né? E aí também já estava noivo, então... E quando ele volta, ele também não volta com muito. Não conseguiu fazer um patrimônio, construir um patrimônio. Não conseguiu. E essa doença aí foi muito triste, porque ele sofreu muito e foi perdendo os movimentos, né? E aí foi para uma cadeira de rodas e no fato, assim, tanto para poder ajudar a minha irmã, era um pouco complicado, né? Porque ela teve que parar de trabalhar para poder cuidar dele. É uma situação muito triste. Então, E aí você, então, investiu nesses anos em você mesmo, no seu Não, conhecimento e deu suporte para sua família. sim, Então, quando você chega aqui, que você vai para o norte para trabalhar, você precisa desse dinheiro. eu trouxe pouco dinheiro, eu não trouxe muito dinheiro. Então, mas Fiz na hora a- que você converte, fica menos ainda, Fica né? menos, eu tive que trabalhar. Então você precisa trabalhar. Então você estava ali, não é porque você estava de alegre, você precisava daquele dinheiro para sobreviver. Sim. É isso? Então quando as coisas começaram a não acontecer, você aguentou o tempo que você tinha que aguentar e falou: opa, Flórida, eu tô voltando. Foi bem parecido, mas a questão da volta não foi porque eu, Flórida, tô voltando. A questão porque o cara que fui trabalhar com ele falou assim, ô Flórida, eu não fui pro norte. Eu já estou indo para aí. E aí, o que acontece? Ele já veio comunicar que tá indo. Lá tinha trabalho para poder fazer, ele teve que voltar. Então, assim, para mim... Ele decidiu voltar, não foi você. Ele. Tá. Nesse momento não passou pela sua cabeça, bom, já que aqui é bom de trabalho, vou ficar aqui e vou me virar. Não, porque o que acontece? Eu entendo que para você poder se virar em qualquer lugar, primeiro você tem que ser profissional. Ou então você tem que vir com base
para poder se manter no lugar. Então, era pouco tempo. Então, assim, lá de lugar de brasileiro, só tínhamos nós dois. Então, ele Não voltou... tinha rede de suporte, então. Não, aí não tinha suporte. Também a questão das informações, eu não estava tanto ligado quanto à cidade. Mas eu tinha meus amigos aqui que já falavam, você vem para aqui que trabalho não falta. Então, eu já voltei com ele. Mas eu já voltei a decidir não trabalhar mais com ele. Porque eu já tinha observado, entre as entrelinhas, como é que era. Então, assim, pelo fato de já ter tido experiências anteriores, então eu tinha experiências anteriores frustradas no Brasil. Então, estava na hora de começar até as da América. As da América. Chega de perrengue, Elenilton. Já acabou. Conta pra gente em quanto tempo você partiu aí pra área de personal. Ou você passou por uma outra coisa antes de chegar aí a ser personal. Olha, Da construção a personal. Teve alguma coisa nesse meio do caminho? Não. Não, A então transição não quanto foi tempo você ficou pra essa transição? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ficou na construção mesmo. É, porque... Trabalhou com uma pessoa só, várias pessoas? Várias pessoas. Trabalhei com várias pessoas. Adquiriu experiência com um monte de gente. Com várias pessoas. E assim, aquelas pessoas que eu, às vezes, fiz help, né? Porque é pouco tempo, né? É bom, porque você sempre recebe ajuda. As pessoas que eu tive para poder ter sequência de trabalho, eu observava a questão de dar oportunidade para o desenvolvimento. E aí via que não estava sendo legal. Então eu comecei a perceber, poxa, eu tenho uma possibilidade de trabalhar dentro da minha área. E aí foi inclusive um amigo meu, que por sinal é um cara que estava obeso, aí falou assim, rapaz, você tem potencial. E aí, de repente, vai trabalhar na área. Ele começou a incentivar a própria escola. Quando eu comecei a estudar, eles me chamaram e falaram, você quer dar aula aqui? E você estudava aqui? Você começou a estudar aqui? Aqui. Tá, Eu você falei, foi "Mas procurar aqui." uma escola de... A Link Education, escola de personal americana. Tá. E aí eu fui E aí estudar. você pagava Sim, com seu trabalho, isso. o estudo também. Uhum. Tá. Naquele momento ali, qual era o seu nível de comunicação do inglês, da língua? Bem básico, só que o que acontece? Onde eu não consigo eu sempre aprendi, não consigo me comunicar no inglês, eu fiz administração, as coisas da administração vêm do inglês, eu fiz ciência, as coisas da ciência vêm do inglês. Então só precisava traduzir, porque eu ia conseguir fazer. Então dentro da minha área, eu conseguia Aí você falou, ter a tem que descrição. estudar inglês também. Sim, mas a escola proporcionou também, tinham professores que falavam em português. Olha, isso é bacana. E aí a escola boa, quem quiser fazer. Aonde fica essa escola? Link Education, ela é de Boston. Ah, Você você fazia online? Sim. É, online. Uhum. E os Que cursos legal. presenciais, né? Tá. E aí esse curso durou quanto tempo? Duração 12 semanas. 12 semanas, 4 meses. Isso. 3 meses, né? 3 meses. É. E aí, aonde que apareceu essa oportunidade de vou trabalhar agora na minha área? Eu já havia observado a questão de trabalhar na área, porque eu comentava com o pessoal, e aí eles falaram assim, eu quero começar. E aí eu falei assim, eu tenho que fazer a transição. Então eu tinha que ir nas academias, já abri empresa, já tinha tirado a certificação. E o né? Elenilton se comunicando nessas academias? Meio tranquilo, porque o que acontece? Usava muito o tradutor? Usava, mas assim, o próprio Que bom que colega a meu... gente tem essa ferramenta, Sim. né? É, hoje em dia Usem, gente. facilita Usem muito. sem dó, porque ajuda demais, né? Meu próprio colega me levou para poder conversar com o dono da academia, e aí... Te ajudava fomos vendo, sim, a se enrolar. E aí eu comecei Você foi em muitas academias? Não, fui em poucas. Porque na primeira que eu já fui, já deu certo. Então a Você questão... tá lá até hoje? Sim. E aí, assim, poxa, já tava com certificado na mão. Fui trabalhar, entendi. Aí o cara que tava na academia, o cara tinha doutorado em neurociência. E aí comecei a mostrar, ele deu oportunidade. Então, ele viu o trabalho. Então, assim, pelo fato, assim, dentro da educação física, eu trabalhei nas 4 áreas. Da educação, da saúde, do esporte. E agora essa questão fitness, né? Então, eu já tinha a experiência. Então, ficava fácil de comunicar. Eu comecei a fazer trabalho e trazer resultado é aluno. E assim... Como que você acha que tá hoje a sua nota aí, pro resultado aí? O que você tá trazendo pra comunidade em geral aí? Qual o resultado que você acha? Dá uma nota aí pra esse resultado. Olha, eu dou... Porque isso que você faz, desculpa, mas é uma coisa demorada, não é da noite pro dia, né? Sim. Você precisa ter persistência, você precisa ter disciplina. E então, exige muito a exatamente. dedicação do aluno também. Então, Sim. assim, o que você faz, não dá pra alguém te avaliar em uma semana, Não. em 15 dias. Então, você precisa mostrar resultado, mas você precisa de tempo também, não é? Então,
Como tá hoje o seu resultado? Como você tá trazendo? Olha, já faz 1 ano e meio? já. 1 ano e meio, tá. Nesse 1 ano e meio, o que você acha? Como você avalia? Olha, o que acontece? Como profissional, a gente tem que estar sempre buscando, né, novos horizontes de aprender. Eu acredito que me dou nota 8. Para poder, preciso melhorar, mas graças a Deus eu tenho um bom conhecimento e as pessoas que E utilizam... partindo do ponto que ninguém sabe tudo, é uma nota ótima. Acredito assim, os alunos vão dar um feedback, só que o que acontece? A maioria dos alunos, eles não entendem como é que funciona o processo. Então, as pessoas olham estética. Eu vim da saúde, então, primeiro você precisa ter saúde. E você tendo saúde, vai atingir a estética. Então, é um negócio um pouco controverso. A pessoa tá gordinha. Como é que ela quer estar com um corpinho bonitinho se tem muita gordura? Primeiro, ela tem que trazer para os níveis de equilíbrios fisiológicos. E aí ela vai perder aquela gordura, vai ter que ganhar massa muscular, vai ter que ganhar força, resistência, de repente vai ter que ter alinhamento. Então tem várias variáveis dentro da área da educação física. Então assim, eu olho o ser humano como um todo, eu olho a parte fisiológica de funcionamento. A estética, ela é consequência, ela não vem primeiro do que a saúde. Então assim, o bem mais precioso que nós temos é a saúde. E aí assim, eu procuro fazer a avaliação e aí entender, ver o que o aluno quer e com a avaliação na mão e os exames, aí vamos traçar um objetivo. De repente, a pessoa quer um objetivo que não é alcançável para ela. E aí você tem que ser o cara mal e dizer, amiga, desculpa, Sim. você não vai alcançar isso. Comendo coxinha desse jeito, do Costa Café. O Costa Café, não deixa Sempre a gente presente com essas atingir. coxinhas maravilhosas. Helenilton, já me deixa o arroba do seu perfil de Instagram aqui nessa câmera para mim, Tá. para as pessoas começarem a conhecer um pouquinho do seu trabalho. A minha página de Instagram é Helenilton Personal Training. Arroba Helenilton. Arroba Helenilton Personal Training. Ok. Tá. E ali já tem bastante material, você mostra o seu dia a dia, você mostra resultado, você coloca antes e depois, você faz um trabalho desse, você não tem tempo ainda para isso? Não, eu tenho, mas o que acontece? Tem várias formas de trabalhar. Então, assim, como eu disse que tem vários tipos de alunos, né? Alguns chegam com o objetivo de saúde, outros de estética, outros querem os dois. Então, tem que avaliar. E tem aquela questão de protocolo de ética, né? De exposição de imagens, né? Poderia trabalhar com antes e depois? Sim, mas eu não coloco tanto o antes e o depois, porque a maioria das pessoas as quais eu trabalho, elas não querem essa exposição. Então, assim, o meu perfil de trabalho é específico em área de saúde. Então, eu especializei em emagrecimento. Então, algumas pessoas, elas não se sentem bem de estar expondo. Então, eu vou expor a pessoa ali de biquíni ou de cueca, alguns ficam constrangidos. Sim, Outros gostam sim. de se exporem, né? Então, assim, eu prefiro ser totalmente profissional da pessoa ter o próprio resultado. Então, assim, eu acredito que por meio da saúde, que esse é um público mais fiel, eles vão ter os resultados eles vão me indicar. Se eu colocar muita imagem ali, vai ser um marketing bom? Vai, mas eu prefiro não vender marketing de ilusão, prefiro vender um marketing de realidade. Às vezes Sim. eu estou mais preocupado em trazer para a pessoa que está gordinha, que está ali com a pressão alta, está com diabetes. Eu preciso trazer equilíbrio. Então, A consciência também, né? Sim, que entra a parte psicológica e eu vejo da seguinte forma. Eu me especializei em fisiologia e em personal training, na metodologia do treinamento personalizado. Eu olho cada indivíduo como único. Então, se eu preciso atingir em um todo, eu tenho que ter um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar. Ele começa do médico, vem com o nutricionista. E se de repente essa pessoa tem uma fisiopatologia que tem dificuldade ali com alguns alimentos, seja eles com sódio ou seja com açúcares, vai precisar de um nutrólogo. Se a pessoa tem um nível esportivo, então o que acontece? Vamos trabalhar um princípio de especificidade. Então, assim, você vai vir... Eu sou personal trainer, sou professor de educação física. Vai com um treinador. Qual é a sua modalidade? É futebol? É específico. Eu treino você aqui, você tem aptidão para futebol. É um fisiculturismo. Eu posso treinar você dentro da área e você vai com um treinador para poder te acompanhar. Então, assim, para mim é muito lógico. Sim, sim. Eu tenho... Quando nós somos específicos, as coisas fluem. Você tá... A pressão não controla. Você vai no médico, eu vou no clínico geral. E, de repente, o seu coração... O problema é no coração. Então... Não vai dar o medicamento correto. Vai lá no cardiologista, porque ele é específico. Exatamente. Então, assim, eu sempre observo essa questão de respeitar
os profissionais e veja assim, eu me limito a trabalhar somente com a minha área, tenho parcerias, então eu já indico a pessoa de forma específica para procurar aquele profissional. Então eu não quero fazer um bolo com Exatamente. todos os ingredientes, eu só faço a minha parte de contribuição e gosto de contribuir para a melhoria da vida das pessoas. Sim, com certeza. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas trabalham muito, principalmente quem trabalha na área de construção e na área de house cleaning, que são as meninas que fazem limpeza. Então, tem dia que uma pessoa que vai fazer limpeza sai de casa às 7 horas da manhã, volta às 7 horas da noite. Limpou um monte de casa, tá arrebentada. E aí pega aquela pessoa também que saiu de casa muito cedo, ficou o dia inteiro na construção, às vezes tá ali de joelho, instalando o piso. Quando essa pessoa chega em casa e toma banho, aonde que ela vai arrumar força para ir para academia? Porque é mais fácil pensar que a sua rotina já foi um exercício. E muita né? gente Eu pensa escuto, isso. Não, eu escuto Muita muito gente isso, pensa. hein? Eu escuto todo dia, nem vou falar quem. Tipo, meu trabalho já é muito pesado, eu já me exercitei. Como é isso? Olha, vamos especificar. Esse tipo de trabalho, tanto das house cleans quanto do pessoal que trabalha na construção, isso é atividade física. É o que você faz dia a dia. Ah, queimou bastante caloria. O exercício físico é algo que você faz de forma específica, ele é concentrado. Então, é o momento que você está na academia ali, utilizando os pesos, né? Tá fazendo um cardio, tá jogando futebol, isso daí é exercício físico. E aí, as pessoas, às vezes, elas não entendem essa questão. São duas coisas totalmente diferentes. Agora, para os Estados Unidos, é muito cansado. As pessoas aqui, meu Deus, eles levam ouro e deixam o couro. É muito difícil. Então, para a pessoa poder conseguir realmente ir para a Encontrar academia... força, né? Encontrar força, incentivo, Isso. motivação. O que ela tem que fazer? Olha, Qual o seu conselho? Olha, o conselho é o seguinte. O corpo, ele é feito de ossos, músculos, né? E nós temos os nossos sistemas que eles têm que estar em equilíbrio, né? Quando você utiliza demais essas ferramentas, a questão é... Esses sistemas, eles começam a ter falhas, né? Então, para você poder ter um corpo saudável, ele precisa de músculo para poder movimentar-se, né? Então... E você não vai ganhar o músculo instalando o piso e nem limpando casa. Não, Mas tem gente que jura que ganha sim. Não ganha, não ganha. Ele gasta caloria, né? A gente já conversou bastante Nem sobre vou isso. falar quem, mas jura de pé junto que se instalar piso o dia inteiro já fez academia por um ano. Ele gasta caloria, mas ele fica fraco. Porque ele não tem músculo. Assim, nosso corpo ele precisa dos nutrientes, né? Da proteína, dos aminoácidos, De carboidratos, reservas, né? Ali pra... as gorduras, né? Então, assim, primeiro tem que partir de uma boa alimentação. O carro ele não anda sem o combustível. Então, tem que colocar coisa boa. E o exercício físico, que é essa parte que eu disse que é específica, é quando você treina esses músculos de forma funcional. O que é funcional? Para poder funcionar bem, é para você poder abaixar, levantar, abrir, fechar, pular, saltar. Então, assim, querendo ou não, nós fazemos dentro dos Estados Unidos, no Brasil mesmo, são muitos movimentos. E aí a pessoa, ela começa a ter uma má alimentação, e aí essa má alimentação vai trazer problemas, principalmente funcionais. Tá aí o caso que eu digo, essas pessoas obesas, né? Principalmente os que são mórbidos, eles têm extrema dificuldade, o cansaço, os sistemas, eles não estão legais. As pessoas que trabalham em construção, o que acontece? É muito tempo com o joelho ali abaixado e é peso demais. Então, o que acontece? Começa a ter desgaste. E quando vai passando o tempo, fora, sem falar no estresse, né? Porque quando você fica estressado, começa a ter mais problema ainda, porque você começa a colocar dentro do seu corpo substância ruim. Porque a pressão sobe, o seu corpo começa a ter cortisol e te faz engordar. E aí, assim, como eu disse, é uma questão de cuidado, é autocuidado de você estar com o corpo e os músculos fortalecidos para poder aguentar a jornada de trabalho. A alimentação em dia, né? Tem que comer bem, sabendo que você tem que utilizar esse corpo e ter uma durabilidade. Vai durar até quando? E vão aparecer problemas. Então, uma recomendação é fazer uma boa alimentação, um bom treinamento para tornar funcional e você conseguir ir mais longe. E aos poucos as pessoas estão entendendo e compreendendo dessa forma e estão mudando, né? E aí elas começam a trabalhar pesado, elas estão se cuidando e estão fazendo a transição para não ficar tendo tanto desgaste, né? Sim, eu acho que consciência hoje, como a gente vive num mundo que tem muita informação,
a gente tem muito mais consciência também. Porque você acaba vendo, estudando, vendo artigos, vendo a outra que tá malhando lá todo dia, que posta lá, tá pago hoje. Né? Então, hoje você tem mais informação, você tem acesso a isso. Sim. Mas isso é bem diferente de ter aquela força para levantar do sofá depois de que tá em frangalhos ali um dia inteiro de trabalho, Mas cansado, e ir pra academia. Mas Qual isso eu onde posso... você acha que... isso eu posso falar, né? De experiência própria, porque eu sou aquela pessoa que sai de casa às 7 da manhã, chega em casa às 7 da noite. E toda vez que eu boto o pé dentro de casa, eu penso, hoje eu não vou. Hoje não dá. Hoje eu tô Hoje morta. eu tô muito cansada. As costas dói, o joelho dói, É um o cansaço pé dói. de dor, né? Só que se você não for um dia, você não vai no outro, no outro e no outro, e as dores não vão diminuir. Não. Agora, se você diz, não, eu vou. E de onde você busca essa força de Ela eu vem, vou? você não pode pensar. Se você parar pra pensar, E avaliar. será que eu vou, será que eu não Se vou? você se fizer essa pergunta, A então, resposta é sempre não. tá. Agora, você não tem que perguntar, você tem que simplesmente vai. Fazer. Vai. E uma coisa que pra mim funcionou é o personal. Por quê? Porque ele tá lá me esperando. Eu tenho alguém que tá lá me esperando, então eu tenho que estar lá. E aí eu vou um dia, eu fui no segundo, eu fui no terceiro, e incrivelmente 2 semanas depois, 3 semanas depois, aquelas dores terríveis que eu tinha nas costas sumiram. Então é uma roda gigante que ela realmente, o início é difícil, a gente diz que não vai dar, que não vai conseguir, a gente começa a se boicotar muito, né? A gente começa a colocar na nossa cabeça que eu trabalhei muito, eu não preciso Não preciso, disso. suei demais hoje. Não, eu só quero chegar em casa, tomar um banho, comer e ficar deitado no sofá. Só que as dores do dia seguinte vão continuar, e para passar aquela dor você toma um remédio, aí depois você trabalha mais, você tem o mesmo pensamento, mas se você fizer diferente, você vai ter um resultado diferente. É fácil? Não é fácil. Sair de manhã, limpar 5 casas, 6 casas, ainda enfrentar 1 hora de academia depois, chegar em casa 9 horas da noite, sendo que 7 horas da manhã você já vai estar na rua de novo. Só que o resultado, eu não tô nem chegando ainda na parte da estética, o resultado da saúde é muito... Você só tá falando da saúde, né? É muito gratificante, né? E claro, né? Como nós mulheres, eu não sei os homens, mas nós mulheres buscamos também a estética. Então, quando Show você celulite, começa, né? quando você começa a colocar aquele biquíni e aquela celulite não tá mais ali, quando aquela calça já entra melhor, e aí isso te dá um motivo a mais para você. E essa ir. alegria vem depois da alegria de não sentir mais dor. Então, Depois da alegria é a de não saúde sentir mais primeiro, né? Aham. De É a novo, a saúde. saúde em primeiro lugar, né? Entendi. É isso. Hoje a gente está aqui com o Helenilton, 38 anos, de Itaém, Bahia. Interior da Bahia. Largou lá um monte de estudo, uma bagagem toda para trás e veio para os Estados Unidos para se manter. Teve que trabalhar na construção. Hoje já faz 1 ano e meio que está como personal trainer aí, trabalhando para a comunidade em geral e trazendo ótimos resultados. Nota 8, ele falou. Vai para lá. De novo, seu arroba. Deixa aqui pra gente. Bem, meu arroba é Helenilton Personal Training. E E é isso aí. Só isso aí. Quais são os planos para o futuro, Helenilton? Hoje, Helenilton já está trabalhando na área do qual ele ama. E quais são os próximos passos? os próximos passos já tenho encaminhado, né, que é a minha questão da minha documentação, né? Que é a parte principal. E melhorar meu inglês, tanto para poder escrever quanto para poder falar o espanhol. E, assim, buscar alcançar meus objetivos pessoais, né? Mas, assim, não coloco, assim, uma meta como inspiração, não. Para mim, o que Deus colocar para mim tá bem-vindo, entendeu? Eu só tenho que agradecer. sim. Essa documentação que você diz é aqui nos Estados Unidos, a sua Sim, documentação sim. daqui, né? Sim. Porque você veio com tudo em ordem do Brasil e hoje tá dando andamento aí pra... Sim. Isso já faz tempo que você iniciou esse processo? Eu iniciei esse processo desde que eu comecei a estudar. Tá. E aí, assim, não é barato. Então, são trabalhos, né, que você tem que fazer. Nada nos advogado. Estados Unidos é barato, né? Mas, assim, estamos na busca, né?
no tempo de Deus as coisas elas Exatamente. acontecem, né? Tá na busca, no tempo de Deus, mas você não para de trabalhar nenhum dia, você não desgruda aí da sua fé, então vai acontecer em algum momento, né? E assim, quando eu vim para os Estados Unidos, eu observei assim, eu não vou deixar a minha profissão. Eu não estudei para poder deixar pendurado numa parede. Eu falei assim que eu terminar e conseguir meus objetivos, eu vou tirar minha certificação internacional de educação física e eu consegui antes. Então, assim, eu vim para uma área e Deus me colocou em outra, né? Então, só tem que agradecer e, assim, tanto os meus alunos como os colegas e amigos, né? E eu espero poder contribuir na melhoria de processo de desenvolvimento, tanto da saúde quanto da estética, né? Então, acho que a gente vem por aqui na busca de sermos pessoas melhores, né? Porque nem tudo na vida é questão do dinheiro. Ele faz parte, né? Mas não vale ter dinheiro e não ter saúde ou não ter família, né? E até na pergunta falaram, o que você sente mais saudade do Brasil? Eu sinto falta da minha família. E, Você assim, tem mãe, tenho mãe. tem pai. Meu pai faleceu. Eu tenho irmãos, né? Você sobrinhos. fala com eles com constância, assim? Todos os dias. Assim, eu Sua irmã? Minha irmã. A minha mãe, eu sou filho mais novo, né? Então minha mãe trata igual uma criança, né? Aí eu falei assim, eu gosto de ser dengado, né? Então... Aí eu falo assim, né? O filho longe de Ela casa... já veio te ver aqui? Não. Ela não viaja de avião, não. Não viaja. Não, Minha mas mãe não é não só sabe- ela, não minha tem mãe, muitos. Minha mãe não sobe escada por medo, né? Mas é assim, filho longe de casa é como um pássaro longe do ninho, né? Então... Mas hoje a gente tem como falar, como ver, Sim. né? Hoje Você é mais liga ali fácil, o né? celular. Não é a e tá mesma tudo coisa, conectado. mas é mais fácil. né? Fora pessoas, do que você sente falta do Brasil? Do Brasil, as praias, as fazendas, os rios, eu gosto de nadar. As E as amizades... festas, as festas. Assim, eu sou cristão, né? Teve um período que eu ia muito pra festa, né? Carnaval e... Curtia showzinho. isso? Eu já fui fotógrafo de site, né? Então, assim, pelo fato de ter estudado bastante, então, assim, eu fiz várias faculdades. As turmas, né? Trabalhei em boticário, trabalhei na política. Curtiu bastante? Curti bastante, namorei bastante, curti bastante. Então você sente saudade da família em primeiro lugar, Sim. depois das praias. Sente né? saudade de Futebol. alguma comida em especial do Brasil? Assim, eu consigo matar a saudade aqui. Eu gosto muito de churrasco, feijoada, né? Assim, baiana, é temperada, é comida mais pesada, mas eu sinto falta, assim, aqui de um requeijão, de um queijinho, né? Lá da Bahia ou de Minas, né? Eu falo, o personal come assim, é porque, assim, o que acontece? A gente tem que manter o equilíbrio. Sobre a alimentação, cada um tem um gosto. Eu procuro ter equilíbrio. Assim, eu estou com 38 anos, fisicamente eu estou muito bem e, assim, estética, algumas pessoas têm um estereótipo de querer ter curva, tá bem avantajado, né? Eu sou aquela base, né? É melhor ter um corpo saudável, né? Do que um corpo perfeito. Porque o corpo saudável, ele desfruta do amor, né? E um corpo doente, não consegue. O fabricado ali, né? Tá aí o fato das pessoas usarem tanto testosterona, né? Tá buscando aí na farmacologia a melhoria, né? Então, assim, lá na Bahia, assim, a gente come pesado para poder viver brutalmente. É isso aí, tá certo. Você consegue me falar hoje, mais ou menos, qual a quantidade de alunos que você tem? Assim, nesse período o pessoal vai oscila, sempre oscila entre 14 a 18, né? Mas eu tenho uma consultoria online que eu faço também. Uma né? Então, média de quantos alunos você atende por dia? Porque Olha, depende. Tem dias que eu atendo 10 alunos, tem dias que eu atendo 8, 6 e por aí vai. Porque, assim, profissionalmente falando, você trabalha por etapas. Então, o personal training é o treinador pessoal. Então, geralmente, eu posso pegar ali no máximo uma dupla. Porque eu trabalho com o princípio da individualidade biológica. Se eu colocar 4 pessoas para poder trabalhar, então eu não consigo entender ali que é um trabalho de personal, um trabalho em grupo diferente, entendeu? Para fazer personalizado para 4 pessoas na mesma hora. As pessoas não entendem o que é trabalho em grupo. Então, sempre eu falo, princípio de especificidade. Então, assim, como é que eu não sou atleta de alta performance, eu vou treinar um cara para alta performance? Não, tá errado. Então, como é que eu não sou profissional de saúde, eu vou trabalhar para a pessoa com questão de saúde? Às vezes tem pessoas que têm limitações e, de repente, será que você tem um conhecimento para poder trabalhar com uma pessoa dessa forma? Hoje eu consigo ver também, assim, que tem pessoas que a questão não é a alimentação, porque elas se alimentam bem. A questão não é tempo, não é trabalho, é uma questão psicológica. Então, assim,
são fatores psicossomáticos. Então, a maioria das pessoas que eu abordo para poder trabalhar tem um nível de estresse muito alto, então eu tenho que compreender. Então, às vezes fala assim, você tem que ser psicólogo. E aí é onde a gente trabalha também para poder entender. Poxa, é tão cansativo, muitas pessoas vêm de divórcios, percas, de A parentes. vida aqui não é fácil, como não é fácil no Brasil também. Não é fácil em nenhum lugar do mundo, né? E aí você tem que ajudar, né? Porque às vezes ali você está sendo um conselheiro, né? E aí é onde eu procuro ajudar da Entre o melhor psicólogo forma. ali. Então, o terapeuta. Sim, porque as pessoas, a maioria delas, elas são carentes, né? Um lugar tão distante, né? Querem às vezes se abrir, né? Falar. Ainda mais aqui, a vida é tão sozinha, né? Sim, até estava comentando com uma amiga minha, né? De repente, os problemas que você passa, aí você consegue resolver, né? E aí vai ajudar as pessoas de igual forma. Então, assim, eu saí de um divórcio, tranquilo. É difícil? Sim, é difícil, porque você não entra em uma relação sem amor. Você não começa uma coisa pensando em terminar, né? E assim, mas a vida segue e assim, como eu disse pra vocês, você tem que encontrar motivos, né, para poder continuar. Então, assim, eu vim com um propósito. Dos golpes vêm as oportunidades, né, Lenine? Sim, aí assim, eu falo assim, olha, a primeira vez que me enganaram, a culpa não foi minha. Se a segunda vez enganar, a culpa é minha. Eu não vou levar a culpa por causa de ninguém. E agora eu consigo usar as ferramentas que eu sei e, assim, diante de tantas ações, né, tantas experiências, né, hoje eu consigo usar, né, da melhor forma. E é isso aí. Você pensa em voltar para o Brasil viver lá um dia? O que você acha? Você já sente seus 2 pés aqui? Você já se vê levando uma vida aqui, um futuro aqui, construindo uma família aqui? O que você acha? Olha, é uma questão, quando eu vim para aqui, a mentalidade, a minha cabeça era de vir e voltar. Só que, devido às coisas que aconteceram, né, eu comecei a gostar daqui, né? Todo mundo, né? Todo mundo fala isso. Vem, só vou ficar 2, 3 anos, 5, 10. Só vou juntar meu coisas... pé de meia e volta. E depois tá lá com 5 meias, Basta o mas tempo volta. e o pensamento vai mudando, né? E eu criticava essas pessoas, né, depois até me tornar uma delas, né? Exatamente. E aí, assim, sobre a questão de relacionamento, construir uma família, assim, eu penso em construir uma família, mas assim, vai ter um momento certo para isso, né? Como é se relacionar com uma pessoa em outro país, outra língua, outra cultura? Pro Helenilton, como é conhecer pessoas? Onde você tenta se conectar, se dar oportunidade? De você não ficar preso o dia inteiro dentro de casa ali, né? Não, tranquilo, assim... Você busca oportunidade aqui para conhecer alguém? Você fala conhecer mulheres? Sim, pretendente, né? Sim. Uma companheira. Olha, a questão de mulheres, assim, eu sempre tive facilidade, assim. Já tá chegando quase 40 anos. Mas isso não preocupa, não, porque o que acontece? Com o tempo vem as experiências, né? E aí, eu nunca me preocupei com essa questão de relacionamento, não, porque eu sempre tive uma afinidade com as mulheres. E aí, eu sou um pouco mais seletivo, né? Eu não saio por aí nem procurando e nem me relacionando com várias pessoas, né? Se rifando, né? Não, porque assim... Compra o número da rifa do solteiro. Né, assim... Você não tem esse pensamento. Aconteceu. Você vende Não umas tem coisas... seu tempo, você acha? Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então, eu fico mais tranquilo, né? No tempo de Deus, aí aparece no sentido de... Vamos tomar um café, vamos conhecer melhor. Já aconteceu aqui pra mim, eu já tive várias oportunidades, mas eu... Mais americana, mais brasileira? Americana, mexicana... Brasileira? Brasileira, tá... Assim, eu sempre tive facilidade, assim, com questão de mulher, não posso reclamar disso, não. Mas uma coisa é você se relacionar pra poder... Eu sou mais sério, né? Então, eu não vou entrar numa relação pra poder ficar experimentando, não, sabe? Então, eu já entro já pra poder perder definir. tempo, né? Não vou entrar pra perder tempo, né? Assim, a gente vê a questão de compatibilidade, né? Não tem, eu não gasto tempo com isso. Você consegue ver isso logo de início. Não perde tempo, não. Sim. Aí eu começo a conversar, eu vejo, né? O que acontece? Se não deu match na primeira, já nem insiste. Às vezes, não, porque o que acontece? A maioria das mulheres, elas têm um filtro, né? Então, sabendo que elas têm um filtro, então eu já sei onde eu me encaixo. Então, eu vejo assim que eu não vou colocar meu braço onde meu irmão não alcança.
E também, assim, de repente pode ser que eu seja bom pra mulher, mas a mulher não pode, de repente, aos meus olhos, ela não é boa pra mim. Então, não é questão de dinheiro, não é questão de beleza, é questão de propósito, entendeu? Eu vejo mais essa Exatamente. Que questão. bom que você já consegue ter essa visão. Já tá vivido, rodada aí, ó. Tá? Um As minha- cafezinho, as ele já minhas- consegue avaliar. Elas conseguem, elas dão papo pra mim, né? E, assim, Ele tá craque em avaliações. Yeah. Olha, se especializou em avaliações. eu sempre lidei com mulheres, né? Às vezes eu até comento com algumas amigas minhas, poxa, É que a sua profissão também já te traz isso, né? Na tua profissão, desde do Brasil, quando você sempre quis trabalhar com saúde. Quando sim. ele fala A avalia maioria- um todo, né? Ele já tá avaliando tudo ali, né? Não, a maioria são mulheres, né? São. Tem alunos homens? Tem, mas a maioria ainda é a mas- mulher que procura a saúde e a estética. Ou ela vai atrás da estética e acaba encontrando a saúde, ou vice-versa. a maioria das mulheres, assim, elas fazem a pergunta, elas dão a resposta e ainda ficam com raiva delas mesmas. Então, assim, é indescritível, assim, Não pra poder... generaliza, não, Mas, mas a maioria... Eu, por exemplo, bom, fiquei a gente chateadíssima no dia da minha avaliação. Eu fiquei revoltada. Jura? Assim, é difícil você compreender, porque o que eu quis dizer é o seguinte, é difícil delas mesmas, elas se entenderem e compreenderem. Então, assim, pelo fato de entender que elas são exigentes, aí eu fico tranquilo, porque eu disse, eu não vou dar um tiro à toa, porque eu já sei que cada mulher tem um perfil, e eu também sei da minha capacidade. Então, assim, às vezes você vai olhar a questão de o que uma mulher olha. Ela vai olhar, primeiro ela olha a beleza, né? Beleza física. Depois ela vai olhar o conteúdo. E observando essas questões, ela vai olhar o poder aquisitivo, porque ela vai observar o seguinte: será que aqui é para poder me desenvolver ou para poder tirar de mim? Então ela vai usar as ferramentas que ela tem de inteligência, de beleza, né, de charme. E aí, se ela jogar errado, ela vai ficar frustrada com ela mesma. Então, assim, acredito eu que por entender dessas questões, aí eu já fico ali de fazer amizade. E se surgir em algum momento alguém que tenha essa compatibilidade, aí eu vou. Mas assim, eu respeito, eu sou muito respeitador quanto a isso daí. Eu passei minha vida lendo sobre mulheres, então a gente olhava, por que os homens mentem, as mulheres choram, visão de tom, né? Essas questões você vai acompanhando e vai procurando entender. Aí vai de perfume, o que gosta, e roupa, o que gosta, e corpo, o que gosta, e a delicadeza, o que é, e o charme. Então, assim, eu acabei estudando tanto que dentro da educação Que física... ficou traumatizado. Não quer saber de ninguém, tá Não solteiro quero com mais quase saber de 40 Mas é isso aí, é melhor... Não espanta os companheiros, por favor. Que ninguém vai estudar a fundo a cabeça de uma mulher, que senão vocês vão desistir da gente, é isso? Não vai não, é porque assim, as mulheres, elas fazem bem para os homens. Então, tanto é que o homem só consegue se desenvolver ao lado de uma boa mulher, entendeu? Então a mulher, ela faz o homem. Você só tá esperando a sua boa mulher aparecer, A né, mulher Lenilton? certa, né? Eu tô calmo. É isso aí. Tá estudando ainda, ele ainda tá estudando. Eu tô na estudando, sombra, eu tô tô na estudando. sombra. Eu ainda tô um pouco receoso quanto a isso, mas no tempo certo vai acontecer. Você estava fazendo de poder aquisitivo e tudo, você não tá preocupado com isso agora, porque você tá investindo ainda em você, isso? Sim, eu não me preocupo não, até porque é o seguinte, em minha visão, com relação a mulher que vai por interesse, se for de aquisitivo, ela não vai somar. Então eu vou assim na questão mais de um amor genuíno, né? Então se é pra poder somar... Nem vou falar nada, Lenilton, mas tem uma amiga minha que fala que quer que as filhas dela só casam com homem rico. mas por exemplo... Olha, Lenilton, olha. Mas eu não vou dizer que tá errada não, entendeu? Porque, como eu disse, é princípio de especificidade. Se você vem de uma boa educação e você tem as ferramentas, por que você vai procurar no meio diferente do seu? Então as coisas, elas se encaixam por aí, é o que eu tô dizendo. Então assim, de repente... Se você é águia, pra que você vai andar com galinha, é isso? Não dá isso. Então assim, as mulheres, isso aí. elas Então tá certo, amiga. Vou adotar então também. Só quero agregado rico, é isso então? Sim, por exemplo, quando eu digo assim, questão de interesse, é o seguinte... É que a mulher, ela tá querendo encostar no homem para poder subir na vida. Mas existem mulheres que elas não precisam fazer isso. Elas já têm, então elas também não vão encostar no homem para poder colocá-las para baixo. Então, assim, naturalmente falando, então, assim, você vai unir o útil ao agradável. Então, se a atração ela é física, ela é financeira, ela é intelectual e existe essa possibilidade de compatibilidade, o golpe tá aí.
Aí quem quer, você vai dar o tiro errado se você quiser, entendeu? Exato. Então, assim, Exato. Independente do homem ou da mulher, né? A gente tá falando de mulher para homem, mas também do homem para mulher. Num relacionamento, tu tem que se relacionar com quem te puxa para frente. sim. Seja a pessoa te puxando para frente financeiramente, Uhum. seja através pelos estudos ou pela saúde, Uhum. mas a pessoa tem que te levar para frente. Com certeza. Alguém que te leve para trás, Não pra vai? quê? Fica sozinha. Ou fica sozinho. Uhum. Assim, quando eu converso com minhas amigas, o pensamento delas é esse, porque assim, você tem que saber o que uma mulher quer. Mas quando eu falo uma Mas mulher, quando eu falo... vocês falam assim, me preocupa um pouco, porque tem casos, e muitos casos, de pessoas que às vezes não têm a oportunidade e que quando se junta a algum parceiro, independente se é homem ou mulher, o outro segura na mão e fala, vem comigo. Não necessariamente aquele que está sendo carregado vai levar a pessoa para frente naquele momento, Uhum. certo? Sim. Não consegue levar para frente, né? Por quê? Porque ele tá começando ali, ele tá precisando de um Tá, suporte. mas quando você diz Então- levar para frente, você tá falando financeiramente? Porque quando eu falo levar para frente, eu digo Num todo, né? se eu, Eu tô falando um Solange, tenho muito dinheiro, não preciso me preocupar, tenho a minha empresa, trabalho, mas tenho o meu negócio. Conheço o fulano, Que Zé tá da investindo esquina, nele ali. que acabou de se formar ou acabou de começar um trabalho agora, é simples, mas a gente se olhou, a gente deu match, né? A gente tá se conhecendo e resolvemos seguir a vida juntos. Quando eu digo que ele vai me levar para frente, não quer dizer que eu vou bancar ele e ele vai ficar sem fazer nada. Isso é levar para trás. Ele vai me levar para frente porque ele pode não ter o dinheiro, mas ele tem o conhecimento, ele tem que ser inteligente, Sim. ele tem que ter algum atrativo. Às vezes ele não tem o conhecimento, ele tá buscando o conhecimento, vai precisar Mas investir qual nisso, é entendeu? o atrativo que me fez olhar para ele? Tem que ter Às algum. vezes só físico, entende? Mas o físico não vai, o físico não dura para sempre. Não, eu O já vi físico não casos de dura. pessoas que acontece de que deu match ali, química, e a pessoa precisou de incentivo para ir buscar conhecimento, não tinha. Não, ok, Entendeu? mas... Hoje em dia, o que eu vejo, muitas mulheres não querem mais passar por isso. Elas já querem meio que pronto, sim. Até mesmo Não- porque eu, particularmente, aos meus 48 anos, eu não conheço ninguém que tenha se envolvido por beleza, por química, e que tenha durado 20, 30 anos. Durou o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Mas experiência... Eu conheço sim. Bastante gente. Porque Que em naquele algum momento, foi química, Sim. gostou da pessoa, a pessoa tinha virtudes, ok, mas não tinha conhecimento, não tinha o norte, e a pessoa abdicou da vida, ajudou, foi junto, vamos comigo. Outra pessoa, nossa, abriu o mundo, vamos lá então, vamos 2 e tal. E Mas ele foi. sim, Ele não ficou parado esperando. Então, quer dizer, exatamente. ele Mas podia não... para ele ir, alguém teve que pegar e falar, vamos. Porque às vezes a pessoa não tem isso que você falou. Quando te deu a luz ali, dentro do seu quarto, falou, eu tenho os requisitos, eu posso tentar. Então, eu vou fazer. Tem pessoas que não têm essa clareza. Até que venha uma luz e fala, você é capaz disso, vamos? Vou te ajudar. Hoje, muitas mulheres não querem mais ter esse trabalho de pegar na mão e falar, vamos até ali, e o outro dali para frente começar a seguir, porque fala, opa, obrigada, você me abriu o mundo, você me abriu uma porta. É que, na né? verdade, hoje tá Querem tudo muito pronto, não hoje tá querem ter tudo muito muito fácil, né? trabalho. Hoje você pode casar hoje, pode separar amanhã. Hoje você, da por primeira briga, você não quer mais. Exatamente. Olha, eu ganho 10 mil. E aí conheci uma pessoa, você ganha no mínimo 10? Porque se você ganhar 5, eu já não quero. É menos que eu. Tem que estar pelo menos ali. Existe muito isso hoje. Das pessoas não quererem mais ter esse trabalho, ter tempo, entendeu? Ver a outra pessoa corresponder com a força de vontade. Não, eu vou atrás de conhecimento, sim. Vai demorar um pouco, mas eu vou conseguir. A pessoa tem certeza, porque ela está se dedicando. Como você fala da sua dedicação em estudo. Eu vou conseguir porque eu me dediquei. Só que tem muitas pessoas hoje que não querem mais esperar esse tempo. É isso que eu tô te falando. Não quer mais esperar. Isso é um interesse e tal. Já quer que venha meio que pronto ali. Eu vejo assim, questão relacionamento em um todo, né? Eu vi assim, minha mãe sofrer com o meu pai, mas ela não largou. Minha irmã sofrer com o meu cunhado, mas não largou, tal, assim.
você tem um próprio exemplo dentro de casa, a questão de valores, Investiram né? nos relacionamentos ali, né? Sim, e assim, e não foram bons relacionamentos, assim, para poder dizer questão de mulher. Então, em algum momento, a mulher tem que ser mais forte. Então, assim, eu digo que a mulher, ela é muito forte em si, né? Não preciso procurar em lugar nenhum. Já tenho o exemplo da minha mãe e da minha irmã. Exatamente. Eu também acho que ela tem muito mais força. E antigamente eu acho que ela usava mais dessa força para dar suporte, para ajudar, para carregar com ela, para levantar, entendeu? Tanto é que as pessoas falavam, atrás de uma grande mulher, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Sempre Hoje em teve. dia, essas grandes mulheres não querem ter muito trabalho de ficar ali dando, Aham. sabe? Eu até admiro aqui, eu vejo aqui, assim, você vem para os Estados Unidos e passa a observar, admirar as mulheres na garra, né, de trabalho, desenvolvimento, né? Muitas são até que sustentam com a maior parte financeira ali a questão de subsidiar, né, o custo ali com os filhos, o próprio marido, né, tá cuidando da casa. E aí você vê essa questão aí de... Muitas até reclamam, né? Outras são mais caladas e querem ali estarem organizadas, né? Eu admiro. E Mas um dia o jogo também vira. Se a pô. outra pessoa estiver ali em sintonia ali com você, estiver falando, hoje eu não consigo trazer ainda todo esse resultado, né? Uhum. Preciso mais de você, ok. Mas se a pessoa continua ali, entende também que é uma luta ali para os dois, futuramente ela pode trazer um resultado para os dois, né? Sim, aí assim, o relacionamento eu sou bem tranquilo, tanto é assim, nos relacionamentos que eu me relacionei, eu sempre fui sincero. Então você não vai escutar nenhuma menina falar que já foi enganada, não tem esse negócio. Eu sempre falei na lata, eu não vou assumir relacionamento, não quero isso, aquilo. Quando eu assumo, é definitivo. E assim, eu me vejo assim, eu sou uma pessoa completa. Eu não preciso de alguém para poder me completar. Então, às vezes a pessoa fala assim, tem que ter alguém para poder completar. Não, cada um vem completo. Porque você vem para somar. E por aí vai. Então, assim, em algum momento tem uma conexão com pessoas que pensam de igual forma, né? Então, eu respeito, admiro, vejo as questões das mulheres de verdade, que elas realmente trabalham, mantêm os seus relacionamentos, né? Tem algumas frustrações, né? Alguns relacionamentos se dissipam, a vida continua. E eu acredito, assim, eu torço de verdade para que elas possam encontrar um homem que possa honrá-las, né? E dar para elas o que elas mereçam, né? E ver que vale a pena, a família, né? Um apostar no outro. Com certeza, tem muita mulher inteligente, trabalhadora, entendeu? Fazendo trabalho de homem, sustentando. Então, assim, as mulheres, elas alcançaram os seus valores, né? E eu vejo assim, a mulher, ela deve ter o que ela merece. Ser bem tratada, né? Ser sustentada, ter aquela figura masculinizada ali para poder proteger, né? Se ela E a precisar... gente se sente protegido, não adianta falar que não, né? Tem umas que falam, não preciso de Sente. fulano para me sentir protegida. Se sente sim, se sente cuidada, protegida. Quem não gosta de ser, Sim, assim, né? eu vejo assim que... eu gosto de falar da parte positiva, né? A parte negativa, ela não me agrada tanto. Então, tem muitos homens bons, né? Que dão sustentabilidade para seus lares, né? O homem sofre demais para poder sustentar os filhos. Então, E acredito que... passar segurança, Passar né? segurança. E assim, não é à toa que as pessoas chegaram onde elas chegaram, elas passam muitas dificuldades, entendeu? A opinião alheia, sofrimento. Então, eu acredito que as pessoas, elas têm o que elas merecem, entendeu? E eu sempre sou uma pessoa de fé, eu acredito assim que se seus olhos forem bons, né? Seu corpo vai ser bom, seu lar vai ser bom. Então, assim, cada um cuida do seu e cada um tem o que merece, entendeu? Sim, Isso é sim. bem importante. A gente ouve muitos relatos de casamento, inclusive, que duram muitos anos aí. Tem gente de 40, 50 anos casada. E o relato era esse, que quando se uniram, tipo, não eram ninguém ali. Uhum. Casaram muito novo, não tinha nem direito casa pra morar. Dentro de casa, às vezes, não tinha móveis direito, mas foram os dois ali. O homem trabalhando da sua forma, a mulher dentro de casa, ou também trabalhando ali na roça, às vezes, Sim. ajudando, às vezes de igual para igual ali, trabalhando pesado. Então, hoje você fala assim, não, hoje eu não trabalho mais, mas já ajudei muito ele, sabe? Por quê? Porque em algum momento ele precisou de você. Sim, Por com que você não certeza. vai ajudar? Porque eu sou mulher, então não vou fazer, não... Ele que tem que se virar. Não é assim, né? Ajuda e, assim, as mulheres hoje, por conta de alguns relacionamentos frustrados, elas estão tão machucadas, né, que... Fica elas tão- sequelada, tá né? dando pancada em todo mundo, né? Então, assim, de repente elas pensam que todas as pessoas são iguais, né? Então, os homens também. Então, em algum momento, sempre tem pessoas, assim, que têm um bom perfil, elas têm caráter. Então, assim, os valores são fatores intrínsecos, estão dentro. Não é num sorriso, não é num corpo bonito, uma roupa bonita. Às vezes eu até falo assim,
eu digo que é de forma até poética. Não são as roupas que deixam você bonita ou bonito. É você que embeleza as roupas. Não vai ter roupa bonita em corpo feio, não, entendeu? Não vai ter uma pessoa bem-sucedida sem trabalho, sem inteligência, você entendeu? Então, assim, não tem que haver Sim. julgamentos, né? Então, Sim. o homem Seus faz pais a mulher... ficaram casados até... Ah, meu- Quantos anos seus pais ficaram casados? Basta meu pai faleceu tem... Vamos fazer 12 anos. E... Mas continuou ali casado com a sua mãe. Sim, minha mãe não teve outro relacionamento. Não, Sua irmã também ficou bastante tempo. A minha mãe não teve outro homem, a não ser meu pai. A minha irmã não teve outro homem, a não ser o E ex-marido você dela. viveu toda essa história ali junto na família. Eu vivi porque é o seguinte, quando a minha mãe... eu já iria sair, mas eu tive que cuidar. Em algum momento eu tive que abdicar algumas coisas, né? Então eu parei para poder cuidar, porque meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva, estava estudando, tive que cuidar. E no outro momento quem ficou viúva foi minha irmã. Então, assim, ela estava com 2 crianças. Então, em parte, tive que ajudar a cuidar. Então, assim, eu tenho 3 sobrinhos que eu sou praticamente pai deles. Aí, você começa a ver, assim, poxa, você vai deixar o menino órfão, perder o pai. Minha mãe vai ficar só. Então, essa é mais nova. Assim, eles são muito sensíveis, né, sentimentais, pessoal de Nordeste, né, por conta da cultura, né? Então, E você também, porque acabou cuidando de 2 mulheres ali, né? porque assim, elas cuidam de mim. Então, eu só poderia retribuir. Porque aí no momento que precisou, você passou a segurança e deu suporte para as duas, né? Uhum. E é isso, em algum momento, elas cuidaram de você quando você era dependente, quando você era indefeso, quando você era inocente. Quando E aí precisou, chegou o né? momento que você cresceu e aí quando elas precisaram, você foi lá e também cuidou delas, né? Então eu acho que se um pensar em cuidar do outro, não fica descompensado para ninguém, né? Todo mundo vai acabar sendo cuidado. E assim, as mortes foram tristes, né? Tanto assim do meu pai quanto do meu cunhado. E assim, você acaba vivenciando, assim, a falta, assim, de poder aquisitivo para você diagnosticar uma doença ou para poder cuidar, o tratamento. Então, assim, basicamente eu fui buscando conhecimento para poder resolver essas questões, né? E assim, nem sempre você consegue resolver as questões dentro da sua própria casa, né? Porque, de repente, a morte vai ali e bate, né? E aí você... Se vem impotente, o que você vai fazer, Você né? não está preparado, né? E assim, eu vivi esse sofrimento tanto da minha mãe quanto da minha irmã. Então... O Helenilton, então, hoje é uma pessoa mais sensível. Não, eu sempre fui sensível. Às vezes eu altero um pouco algumas questões, porque assim, você vai levando tanta pancada, né? E aí você acaba vendo assim, por vir de família humilde, quem tem conhecimento aproveita. Poxa, meu irmão morreu num acidente de carro, meu primo contador, meu primo fez a minha mãe assinar um documento na procuração e roubou o seguro, DPVAT. Eu tinha 8 anos, minha irmã tinha 14 anos ou 15, se não me engano, na diferença de idade são 8 ou 9. Então, assim, aí você vê uma situação dessa. Dentro da família. Dentro da família. E aí o que acontece? Você vai crescendo, é injustiça. Eu iria me tornar advogado. Eu passei no vestibular para poder fazer direito. Aí depois eu falo, não vou fazer direito não, porque eu vou dar uma sequência. Então, assim, você acaba aprendendo. E é o que eu disse, a gente não paga o mal com o mal, né? A gente paga o mal com o bem. A minha mãe é sensível, ela perdoa. E aí foi. Você já perdoou essa história? Olha, eu digo assim, eu coloquei no meu coração de resolver essa história. Então, assim, às vezes eu falo assim que... Eu sempre disse pra minha mãe, eu sou diferente. Na academia, tentaram me enganar. E aí veio... Academia lá? Aqui. Lá. Ah, tá bom. E aí o que acontece? O cara falou pra mim. Um negócio firme, eu tranquei meu curso. Fui trabalhar pra poder desenvolver o meu negócio. Tava muito bem. Aí o cara tentou fazer ali uma simulação de venda e tentar me enganar. Poxa, como é que o cara vai tentar enganar um cara que tem conhecimento, um cara que ajudou tanto? Aí ele falou pra mim, aquilo ali foi uma flechada. E aí ele vai e fala pra mim, eu já havia observado como é que tá. Poxa, as pessoas que eu tanto ajudei, num momento difícil, aí vai passar para outro cara, aí o cara vai tentar me convencer. Eu falei, não, mas como assim você vai passar o negócio? E aí ele fala assim, não, é porque eu precisei. Você precisou? Eu
já deixei tudo certo, já vendi carro pra você, baixei meu salário, também eu vou montar um negócio no final do ano e você passa um negócio pro outro cara. Aí ele falou pra mim, não, eu tentou vir, eu sou uma pessoa firme. Eu cravo, falei com ele o seguinte, olha, eu não abro mão, você tá mentindo. E aí foi, uma conversinha durou umas 3 horas, ele chegava, abriu a boca pra mim e falou, mas não tem nada assinado. Eu não tinha nada assinado, mas eu tenho conhecimento. E tinha só a palavra, né? E a palavra. Aí ele disse pra mim, é minha, eu faço o que eu quiser. Você faz o que quiser, não. Pra você poder ir pra outro lugar, quem deu base foi eu. Aí tranquilo, então eu falei, tudo bem. Aí ele falou, você não vai conseguir o dinheiro. Eu não conseguia 6 meses atrás, porque... Há 6 meses atrás eu consegui, agora eu não consigo. Eu usei tudo que eu tinha de conhecimento pra poder fazer um dossiê completo daquele negócio. E aí eu levei pra justiça. E pensou que eu via pros Estados Unidos, eu fiquei. Falei, isso aqui pra mim é uma questão de honra. E ali eu deixei todo mundo pensar que estava me enganando e levei pra justiça, contratei um advogado especializado em causa trabalhista e coloquei a causa. E aí ele ficou igual uma galinha, pra lá e pra cá. E nesse período fizeram muitas coisas pra poder fazer com que eu abrisse mão. Eu não, eu sou firme. Falei, vai. Naquele momento ali que colocou aquela situação pra mim, falei assim, eu colocou o dinheiro na minha frente, eu coloquei Deus. E com ele eu não perco por nada. E fui firme. E aí foi pra justiça. Quando chegou, ele armou uma forma que o pessoal vai se defender, contrata advogado, então pronto, o juiz começou a falar com ele. E aí falou assim, mas o rapaz é muito... o rapaz foi sempre honesto, tá ali o livro caixa, deu subsídio e tal, você não quer pagar? Eu falei assim, tudo bem, você colocou que ele é seu sócio, né? O senhor vendeu, o senhor deu a metade do dinheiro pra ele? Não, mas não, rapaz, mas então ele é seu sócio pra poder comprar, mas pra vender você não divide com ele. Aí começou a chorar, falou assim, o juiz falou que era honesto, aí para assim, ali eu fui honrado, mas mesmo assim, falei assim, olha, vou entrar no acordo. E nessa questão, lá na Bahia, o pessoal faz muita macumba, né? Fizeram macumba pra mim. Fizeram, colocaram... Cada um com a sua crença. Não pode falar essas coisas. Mas é porque nessa época teve essa questão. E aí amarrou um sapo com a boca costurada lá. Colocou meu nome no carro e contando. Um monte de coisa. Assim, vamos lá, mas foi a causa. E aí entrei num acordo. E aí resolvi. Pra você, naquele momento, foi melhor fazer um acordo do que continuar. Foi melhor porque eu virei pros Estados Unidos. Senão a vida não anda, né? A vida não anda, você fica preso ali, né? E aí foi, então, assim, uma coisa que eu resolvi foi isso aí. Mas a vida aqui também não é fácil. Não. Não é fácil. Se vacilar, também vai ter muita história pra contar, né? Aqui, por exemplo, são muitas histórias, né? Você fala, você perdoa. Sim, eu perdoei. E perdoar é você esquecer. Mas eu disse, assim, que as pessoas as quais elas erraram comigo, elas sabem que eu cravei no coração delas. Tem a justiça do céu e a justiça da terra. Você não foge de si mesmo. Em algum momento, você paga. O karma vem. Vem. E o que acontece? Eu disse, vocês não conhecem Helenilton. Helenilton é firme. Pode durar 1 ano, 2, 15, 20. A verdade é sempre a verdade. E aí, nessa questão aí, eu fiquei, assim, voltando ao caso da minha mãe, foi uma coisa, assim, que foi muito desleal. Minha família é muito humilde pra fazer isso. Uma covardia, né? Foi uma covardia, né? E eu disse assim, eu falei assim, olha, pode ter certeza, nas oportunidades que eu tiver... E você era criança, né, Helenilton? Criança, 8 anos. E você ficou com essa história, essa pendência, né? Sim, porque você vivencia essas questões. Assim, como eu disse, assim, quando eu era criança e adolescente, também até na fase adulta, você procura confiar nas pessoas, mas as pessoas não são de confiança. Então você aproveita a vulnerabilidade. Agora, entenda, depois do conhecimento, a prova está feita. E agora? Conta provas e fatos, não há argumentos. Então, assim, desde a minha imaginação até o meu conhecimento, eu uso. Tá certo, tá certo. E assim por diante, não importa qual lugar que você esteja, se é na Bahia, se é aqui na Flórida, em qualquer outro lugar, né? Como você também já foi pro norte, já vivenciou outras coisas lá. Qual é a dica que você, Helenilton, hoje, com todas essas histórias que você viveu e vem vivendo, não só lá no Brasil como aqui também, qual o conselho que você daria para alguém que precisa seguir em frente, mesmo depois de vários tombos assim e flechadas, como você diz, que você toma, às vezes até da própria família, né, Helenilton? Fala pra gente aqui nessa câmera, qual o conselho que você daria? Tipo, a pessoa tá ali tentando, de repente vem uma rasteira, lá na frente mais uma. Difícil, né, continuar? Olha, é sacudir a poeira,
acreditar no seu sonho e seguir em frente, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E pode ter certeza, se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele vai realizar seu sonho. Mas não precisa passar por cima de ninguém. Não tire, porque se você tirar algo de alguém, vai ser tirado de você. Não deseja o mal, porque se você desejar o mal, volta para você. E podem ter a certeza que aquele que colocou o sonho no seu coração é capaz de realizar. Então tem que tentar, entendeu? Não deixe ninguém descaracterizar seu sonho. Se você tem um sonho grande, tentar diminuir para colocar que é médio ou pequeno. E acredite, entendeu? De repente o seu sonho não se realizou por meio de você, de repente uma certa idade vai ser realizado através do seu filho, né? Então, qualquer que seja o seu sonho, pode ter certeza. Se é vir para a América, vai dar certo. Tenta o visto, entendeu? Tenta a forma, mesmo que pareça ser difícil, né? E onde você estiver, pode ter certeza que Deus está te abençoando para ser muito feliz. É isso aí. É isso aí. E é o que ele falou mesmo. Tenta o visto. Não é impossível, né? Os planos de Deus são perfeitos, assim. Para acontecer na sua vida, né? Assim, quando a gente tenta coisas difíceis, né? Nós sabemos que tem um preço a pagar, né? Mas, assim, é gostoso, entendeu? Porque a gente é forjado a provas difíceis mesmo, né? Você pode perceber que tudo que é difícil vale a pena. A recompensa é maior, recompensa, né? Então, assim, não é fácil uma mãe criar um filho, né? Da educação, né? Pode ser, de repente, muitas pessoas não tiveram uma boa educação, mas é porque os pais não tiveram condições, né? Então, assim, se você tem condições, dê uma boa educação pro seu filho, que lá na frente, entendeu? vai ser gratificante, Vai, né? assim, eu fico feliz de ver, assim, os pais verem nos filhos, né? O que eles não puderam alcançar quando eles eram crianças, né? E isso, assim, é algo que impacta, né? Se você é luz, pode ter certeza que vai brilhar em qualquer escuridão e não tem... E tudo vai valer a pena, né? Vai, com certeza. E você pensa em investir aqui no país, investir no Brasil, na sua cidade? O que você pensa em fazer em termos, assim, de investimento com o que você está construindo? Hoje eu sei que você investe ainda em conhecimento, né? Ainda está investindo. Sim. É o investimento bilateral, né? Acredito que se você investe em 2 lugares, fica melhor para você poder entender que você pode ir e pode vir. Você tem algum investimento no Brasil? Não tenho. Não começou a fazer ainda? Porque geralmente é o seguinte, meus investimentos, eu já planejo para poder já executá-los. Eu não deixo investimento em processo. Quando eu quero fazer algo, eu já tenho esse algo em mente, então de repente eu quero montar um negócio, então eu tenho um valor em mente e aí eu vou simplesmente executar. Eu não vou fazer aos poucos, até porque às vezes você não pode perder tanto tempo com o negócio. Então assim, você tem uma renda, um lucro ali ativo e um passivo, então... Então esse seu planejamento em um investimento futuro hoje está aqui? Sim. Está com você? Sim. Que em qualquer momento que você precisar Com certeza. Então, assim, tem momentos que a gente busca investimentos e, poxa, muitas histórias de você investir lá no país e, de repente, se você tomar prejuízo, muitas pessoas fizeram isso e se arrependeram, querem voltar. Então, assim, eu tenho uma família bem honesta, mas até a minha própria família me aconselha, né, a fazer um investimento certo. Então, o que eu vejo é isso, é você ter para usar do que na hora de usar. Você está focado nisso. Você está focado nisso. Sim, meu principal investimento sou eu mesmo, entendeu? Porque quando você investe em você, onde você estiver plantado, você vai dar fruto. Você vai colher. Exato. E fala para mim um pouco como é viver aqui. Você que morava lá, Uma na cidadezinha Bahia, do interior. uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Ia para a igreja, tinha a sua família, os seus amigos. E a vida aqui é tão diferente, é tão mais sozinha, não é, Helenilton? Para uma mulher, já é difícil. Mesmo ela conseguindo desenvolver várias atividades ali ao mesmo tempo, né? O homem, não que ele não é capaz, ele é. Mas geralmente ele não faz tanto que a mulher faz, né? Então, você se vendo ali sozinho, você mora sozinho? Eu moro em um quarto, né, com mais 2 colegas, né? Uma casa boa. E... Cada um na sua Cada um ali. na sua, é bem tranquilo, sabe? E como é essa vida? Como é essa vida sozinho, assim? Sem a sua família, sem aquele calor daquela cidadezinha que todo mundo se conhece. Como é aqui? Olha,
a minha vida em si, eu vou para a Bíblia, eu vou ler um livro, dificilmente eu assisto televisão. Então, ou estou lendo um livro, estou assistindo uma palestra, estou buscando algo que é para o meu crescimento pessoal, e assim eu procuro focar no que eu estou fazendo. Eu não vejo tanta assim, questão de saudade, né? Porque você vivendo em 2 lugares, você praticamente não está nenhum, não tem essa concentração, né? E tive, vou dizer, uma metanoia, né? De chegar aqui, tudo diferente, aí de repente, assim, o que eu via nos livros ou na televisão, tô convivendo com o pessoal, inclusive famosos, e aí o pessoal ali, eles te dão uma atenção e gostam de você, aí de repente fica amigo pessoal, gente famosa chega pra você, esse Instagram aqui é seu, vou te seguir, e aí vem dentro da área onde as pessoas gostam, e aí tu vai fazendo um network, e daqui a pouco você começa a perguntar, aquela pessoa lá, aquele cara ali é famoso, aquela mulher, aí você fala assim, poxa, eu não tô acreditando nisso, deixa eu ver quem é aqui. Quando eu vou olhar lá, a pessoa tá com 500 mil seguidores, e aí fala assim, poxa, realmente, os lugares aqui, você fica vislumbrado. Eu sou muito emotivo, né? Então, assim, se basta você comprar uma camisa, é diferente, você igual, que legal. Eu sou de valorizar, assim, as conquistas, né? Poxa, aí, um dia você tá indo para um rio, pulando de uma ponte, no outro dia você tá na praia de Miami Beach. Aí, um dia você tá na roda gigante, num parquezinho todo enferrujado, aí daqui a pouco você tá ali no SeaWorld, numa montanha-russa. Então, assim, você percebe que ir para um país de primeiro mundo proporciona para você, poxa, muitas experiências, né? E o que eu posso dizer, assim, eu não vislumbro tanto para poder dizer, assim, com grandes coisas. Eu sou uma pessoa mais simples. Gosto de coisa Mas boa. não deixa de aproveitar o Sim, que o país te oferece, quando você tem oportunidade, sim, né? sim. O que você faz para se divertir? Quando o Helenilton não tá na academia, onde que ele tá? Nem lendo a Bíblia, né? O Nem que em ele tá casa, fazendo? aonde que ele tá? Moça, eu sou mais caseiro, né? De vez em quando eu vou visitar alguns amigos, né? Sai para alguns lugares, eu vou ali em Orlando. Às vezes eu vou em Pompa, num restaurante. Eu gosto muito de comer, né? Então, meu negócio é restaurante. Olha o personal aí contando todo o segredo, ó. Mas muito Equilíbrio, bom. né? É o que equilíbrio, você né? tá falando. É o 80-20, né? Assim, E aí, o que você faz quando você vai para Orlando? olha, lá em Orlando é restaurante, né? Às vezes tem algum Só jogo. vai para comer. Tá Só vendo? Não, Só sim, sai moça, pra assim, comer. eu falo para meus amigos, Que olha, time você torce? torço pro Flamengo. Eu fui no jogo do Flamengo, Flamengo e São Paulo. Achou bacana a experiência? Não, o ano passado eu fui, assim, primeiro jogo, eu falei, vou ver meu time aqui, foi bacana. Esse segundo eu fiquei mais aproveitando porque os times vêm para aqui para turismo, né? Eles não vêm para fazer Não uma vem pra pré-temporada jogar, para jogar, né? Para fazer a coisa séria, né? E assim, a Universal, eu gosto da Universal. Eu não fui na Disney ainda, já marquei várias vezes, mas não fui ainda, né? Então, Você foi nos 2 parques da Universal? sim. No aquático você já foi também? Não, eu só fui em um só. Uhum. Eu O que você preciso- achou? Gostou? Muito bom. Eu só quero ir lá no Magic Kingdom, né? Quer tirar fotinho no castelo, Só quer tirar foto com a Minnie, com o claro, Mickey. mas eu sou totalmente infantil, assim, eu gosto das É o coisas sonho infantis. de todo mundo, não é? Então, Não tem idade. praia, eu gosto bastante de praia também, né? Você vai bastante? Eu não tenho ido, sabe? Mas eu fui em bastante praias aqui. Acredito que nesse verão agora eu devo sair mais um pouquinho, porque assim, no primeiro ano eu fiquei mais focado nos meus negócios, né? Então, assim... Fazer as coisas andar, né? E também eu mudei, assim, meu convívio. Então, eu cheguei com os amigos, aí a gente se afasta, vai fazer novos amigos, né? Então, eu vim Vai mais pro meio criando americano. conexões, né? Eu- E vai selecionando qual é o meio que você quer. Que faz bem pra você. Né? Que você se identifica, né? E de repente... Porque nem sempre todas as pessoas onde você se conectava lá vêm pra cá e continuam as mesmas. Às vezes, por Mudam. diversos fatores, elas Sim, mudam também, né? Às vezes tem umas que tomam uns tombos, Sim. tem outras que vão dar os tombos. Então, não necessariamente você vai continuar conectado com aquelas pessoas. E o que acontece, assim, é a experiência, né? A gente, poxa, tá tão ligado, mas chega aqui e fica diferente. Então, assim, às vezes o vizinho tá do lado e você não visita. Todo mundo tá trabalhando, assim... eu consigo entender, sabe? É normal, eu só procuro respeitar. Então, assim, quando eu encontro meus amigos, vamos bater um papo, né? Tive novas conexões, sim. É muito bom conectar novas pessoas, novas culturas. Eu gosto de aprender. E o churrasco que você gosta, você geralmente vai comer aonde? Olha, geralmente eu gosto de fazer churrasco em casa, mas... Você mesmo. Geralmente eu gosto muito de comer picanha. E falta alguma coisa de ingrediente pro seu churrasco ou você encontra tudo aqui? Encontro tudo no Costa Café. Ah. E aí eu pego uma picanha ali com o Edson, né?
Que a gente quer salzinho, aproveitar muito e bom. agradecer, Edson, mais uma vez aqui com a gente, você oferecendo esse café maravilhoso, tudo tão fresquinho, tão gostoso, né, Uma Sol? delícia. A né? gente sempre chega atrasada aqui, de tanto que fica lá A comendo. gente começa por ele e depois, Dessa quando vez- termina Churrasco. aqui, a gente volta Volta pra pra lá ele. de Dessa novo. vez, nem o personal trainer resistiu. Não, eu como bastante. Até tem uma churrascaria também que o pessoal tá fazendo sucesso. Eu quero ir lá, acho que é na Val Brasílias, né? Val, Val, Brazilian querida. Grill. É. Sucesso pra você, querida. Tudo de bom aí no seu negócio. Em breve a gente vai estar te visitando, não é, Sol? Eu já tive lá e realmente é fantástico. Não perde de ir, porque Quem é não uma for- brasileira. Tem uma referência boa de lá. É, então- não perde de ir na oportunidade que você tiver, porque é mais uma brasileira que trabalha aqui, que dá o suor e que vale a pena a gente prestigiar. E o pessoal fala assim, às vezes, tem algumas definições. O pessoal fala assim, o personal come, tem que ser fit e tal. Realmente, tem que ter uma performance, né? Tem que ter uma boa aparência para poder mostrar e passar credibilidade. Mas o que acontece? Dentro dos nossos meios, a gente tem que entender que sobre a questão da alimentação, eu posso comer de tudo? Poxa, poder pode. Algumas coisas só não deve. E tem a questão da quantidade. Era isso que eu ia falar. É. Você pode comer tudo, só não o tempo todo. Isso. E aí, o que acontece? Mas não tudo que tá na vasilha também, né? Divide. Aí eu olho um todo assim, olha, eu tenho que entender que tem muitas pessoas que têm comércios. Apesar de ser personal trainer, apesar de trabalhar na área de saúde, eu sempre defendi essa questão. Por quê? Tem muitas pessoas que ganham a vida vendendo churrasquinho, muitas pessoas vendem Coxinha. salgados, coxinha, refrigerante. Tem o pessoal que vende cerveja, mas assim, é um meio que eles têm de viver. Então, se eu chego e falo para poder não consumir esses produtos, o cara deixa de vender. Não, é como você falou, é o equilíbrio. Equilíbrio. Né? Eu tenho que saber o que me faz bem se eu fizer todos os dias, e eu tenho que saber o que não vai me fazer mal se eu fizer uma vez. Né? Por exemplo, os quitutes do Edson, como uma vez aqui por semana no nosso estúdio, a gente não vai rejeitar, jamais, não tem como rejeitar. Não dá pra Inclusive, comer se você todo estiver dia, por aí, mas- dá uma passada lá que você vai, adorar. Assim, a merchandising boa. Qual é o conselho que você dá hoje para uma pessoa que trabalha muito, né? Que a gente está falando desse ritmo aqui dos Estados Unidos. Esse ritmo acelerado. Para uma pessoa que trabalha muito, que precisa ter saúde, que precisa ter um bom condicionamento físico para aguentar o pancadão. Qual é? A alimentação? Sim, o que acontece? Eu recomendo procurar um médico Primeiro. porque geralmente o médico já vai indicar isso daí. Ok. E ele precisa... Ele vai fazer uma avaliação. Isso, vai fazer uma avaliação, vai pedir os exames bioquímicos, né, para poder entender. E através desses exames bioquímicos, ele vai procurar um nutricionista, que é o Ok. profissional, de repente um nutricionista mesmo, uma pessoa que formou lá em nutrição, Ok. clínico, de preferência, porque essa questão de saúde. E se for da parte esportiva, que é específico, vai para um nutricionista esportivo. E aí, tem da alimentação, que ele sabe o que ele vai comer, porque é o que vai dar para ele a substância para trabalhar durante o dia a dia, ele vai para academia e com personal trainer. Buscar um condicionamento, E né? isso porque o personal trainer, ele vai avaliar, te entender e prescrever. Ele vai passar as 9 variáveis. Primeiro é o princípio da adaptação fisiológica, porque é difícil para a pessoa que está trabalhando na construção, tá cansada. E como é que é isso? Você tem que... Lá você cuidou do trabalho, mas e seu corpo, que é o bem mais precioso que você tem. Então é por meio dos exercícios. Então, primeiro, para poder serem funcionais. E aí, obviamente, que todo mundo quer estética. E aí, por que não você ter uma boa alimentação e aí você treinar, ter um bom condicionamento físico e, consequentemente, vai vir beleza. É isso entendeu? aí. E aí, o que acontece? Entre o pessoal da estética. Poxa, sempre a mulher quer algo a mais. Porque ela quer estar sempre bonita. Então, é separada. Então, naturalmente, é boa alimentação, é treinamento e tem os procedimentos estéticos. A mulher quer fazer uma drenagem linfática, quer fazer uma aplicação de enzimas, ela quer Que é cuidar... só a cereja do bolo, né? Sim, e assim, ela merece, tem que fazer. Aí, o que acontece? A partir do momento, como eu disse assim, eu sempre sou específico. Tudo tem um momento de você fazer. Então, não adianta forçar... No meu conceito, não adianta forçar resultado. Então, cada profissional trabalhando em parceria... Todo mundo vai ganhar Tudo no vai dar mercado. certo. O resultado dá vai ser certo, positivo. O É isso aí. resultado vem. O que eu vejo é isso. Então, vou plantar sempre a semente de defender que cada um trabalha e precisa ter o seu trabalho valorizado. Então, eu não vou jamais tirar do profissional que é de mérito dele. Então, cada um tem... Mesmo porque o equilíbrio é responsabilidade de cada um. Sim, com Não certeza. Vai estar o trabalho de Não vocês. adianta, não é boicotando alguém que faz uma coisa em específica que você vai trazer resultado pro seu aluno ali.
Eu sempre defendo essa questão, eu sempre vou defender o princípio de especificidade. A cada profissional no seu lugar. Aí a gente ajuda, é trabalho interdisciplinar. Não é a pessoa que vai abraçar tudo. Por exemplo, vocês têm um programa aqui contando histórias. E essas histórias, elas realmente elas vão inspirar. As pessoas, elas vão ouvir e elas vão se identificar. Então, assim, alguém precisou planejar, fazer, verificar e agir para que chegasse em outras pessoas e motivasse. Então, assim, querendo ou não, as pessoas gostando ou não, vocês estão fazendo um trabalho que pode mudar vidas, entendeu? Então é isso, cada profissão e cada profissão no seu lugar. Querendo ou não, nós somos pessoas falhas, a gente falha num ponto, mas ajuda no outro, entendeu? Então não tem ninguém perfeito. E é esse o único propósito da gente, inspirar vidas, ajudar de alguma forma, não é? Exatamente. E se o conteúdo agrada, como ele disse, um conteúdo de quem planeja, de quem tem fé, depois de quem vai entregar resultado, e é um resultado verdadeiro, de alguém que está falando aqui de uma história real. Se Nós isso não tudo... estamos incentivando, mas sim Exatamente, trazendo exemplos trazendo como o do histórias Helenildo. de vida, né? Exatamente. Jamais a gente vai incentivar, não é esse o intuito. Incentivar para que você tome decisões erradas, escolha caminhos inconsequentes de forma alguma. Então, a gente ouve todos os tipos de pessoa, mas cabe você ouvir, avaliar, tirar suas próprias conclusões e proveito daquilo que te inspira, né? Sim. Que te motiva. Então, esse é o único objetivo. Obrigada até pelas suas palavras, que é essa mesma nossa intenção, né? Se o conteúdo, inclusive, te agrada e te ajuda, ótimo, fica aqui com a gente. Toda semana a gente está aqui e dá um trabalhão danado fazer tudo isso aqui. Todo mundo vem depois do trabalho, morto de cansado. Às vezes a gente fica até... Mas Faltando a gente tá academia. aqui toda semana para você aí. Se não te agrada, desculpa, a gente tenta. Mas hoje em dia a internet tem tanta coisa para oferecer. Exatamente. Passa pro lado que você vai se identificar com alguma coisa lá na frente, né? Mas se agradou, se inscreva no canal, né? Exatamente. Curte, compartilha, pode deixar pergunta pra gente. Inclusive, se você também quer participar do podcast, pode chamar a gente aí por mensagem, que vai ser um prazer danado a gente ouvir a sua história. A gente sai daqui com uma bagagem tão grande também de ouvir, a gente aprende todas as entrevistas, muito, é muito legal, né? Helenildo, foi um prazer receber você aqui, escutar um pouco da sua história, que com certeza é motivadora, sim. Você não trouxe seu passaporte para mostrar pra gente, mas a gente tem o nosso. A gente tem para trazer para você. É o passaporte do programa. Aqui estão os contatos dos nossos colaboradores, tá? Tem em inglês, se você precisar de um suporte, a Carolina Leite, que te ajuda nesse destravar. Se você ficar mais sentimental, assim, precisar conversar com alguém, além de Deus, tem o Márcio, psicólogo. A gente tem o Costa Café, que você já sabe o caminho, vai de olho fechado. E Carolina Regiane da Estúdio Hair Art, que é quem cuida das nossas madeixas aqui, dos nossos cabelos. Se você precisar de alguma coisa, tenho certeza que ela consegue te ajudar em relação a isso, tá? Pra você voltar sempre, viu? Muito obrigado. Pode vir. Mas foi muito bom. Volte aqui com sempre para vocês. contar, inclusive, os próximos passos, né? Do Helenildo. Exatamente. Pode deixar seu recado aí. Sim. Agradeço a vocês aí pelo convite, né? A participação aqui no programa foi de bastante valor para mim. E, assim, tá tudo nas mãos de Deus, né? E só tenho que agradecer. Foi um prazer ser bem tratado e bem recebido. E todo sucesso para vocês aí. Que Obrigada. Deus ilumine o caminho, né, do programa e podem ter certeza que vai ser sucesso. Amém. Obrigada. Obrigada mesmo. O nosso objetivo é só esse mesmo. Levar resultado até você. Se você é novo aqui, toda semana a gente se reúne e traz histórias reais, como a do Helenildo, que de alguma forma pode ajudar aí na sua vida a tomar uma decisão, a sair de uma zona ali de conforto, de conforto, de conflito, não é? E não necessariamente mudar de país, né? Mas as histórias que a gente conta, muitas vezes, dá aquele start para você mudar de emprego, mudar de cidade, né? Sair de um relacionamento tóxico. Ou entrar num relacionamento, né? Que você tem tanto medo e de repente aquilo ali... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Claro que com consciência, né? Então é isso. Obrigada pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado. Todas as informações desse vídeo vão ficar aqui na descrição do YouTube. Ativa o sininho que a semana que vem a gente está de volta aí. Pode vir.